Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. E eu sou a Ana Cariani. E hoje nós juntamos uma gangue, a gangue do YouTube na fotografia, para falar um pouquinho dessa ferramenta, dessa plataforma que acaba trazendo muito conteúdo, democratizando a fotografia, porém tem os seus percalços, aquelas historinhas de bastidores que ninguém sabe o que acontece e que às vezes passa barato, né? Deixa quieto, as pessoas nem percebem e acabam não dando muito valor. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um dos participantes e ouvir o que cada um tem para dizer sobre essa ferramenta incrível que ajuda, colabora e transforma a fotografia. Mas antes disso, bora pro recadinho. Bora pras mensagens. E o primeiro recadinho é para você que está aí do outro lado ouvindo este episódio, que ainda não é cliente de Digipix, né? Se você ainda nunca entrou no site para fazer lá um quadro, um fotolivro, um fotopresente, eis a chance. Nós do Papo de Fotógrafo estamos dando R$100, isso mesmo, anota aí. R$100, aquela notinha azul que você nunca vê, R$100 para você poder gastar lá no site da Digipix. Então acessa agora lá, Digipix Pro, né? Você vai fazer seu cadastro, vai escolher um produto, vai selecionar lá qualquer um dos produtos que a Digipix oferece e na hora de fazer o pagamento, fazer lá a compra de tudo aquilo que você escolheu, que eu garanto que você vai escolher muita coisa. Você vai lá no cupom, né, lá no cupomzinho lá embaixo, na hora de fazer o pagamento, e digita PDF 100. Então, PDF 100, você vai ganhar R$100 para poder adquirir aí toda essa sacola de compras, esse carrinho de compras que você adquiriu. Mas essa promoção, lembrando, só é válida para quem ainda não é cliente de Digipix, né? E para quem é cliente de Digipix, tem que aproveitar, tem que ficar ligado nas redes sociais para aproveitar todas as promoções que a Digipix lança e em breve terão outras promoções também aqui no Papo de Fotógrafo. Então, fiquem ligados. Acessem www.digipixpro.com.br. Para você que também não é cliente da Album, ela lançou aí recentemente o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas exclusiva para os fotógrafos, que incluem todas as ferramentas que a plataforma oferece. Então é só a chance de ter ali tudo juntinho pagando um preço só. O que está incluso? ProSite, CRM, com 2 usuários, né? Vendas e fluxo de trabalho, Proof, o Design Inbox e a realidade aumentada. Então, se você ainda não é cliente, não faz parte ainda da comunidade Album, cria sua conta grátis, tem essas soluções por tempo ilimitado, torna sua vida muito mais fácil, assim como é a nossa. Se você já é cliente, a assinatura também está disponível lá no painel do cliente. Então acessa album.com.br/PDF. Outro recadinho super importante, e esse é pra você que tá com a grana curta, ainda não consegue comprar aquele equipamento tão sonhado, mas precisa dele pra um job, ou quer testar, né? Antes de gastar o suado dinheirinho que conseguiu arrecadar, entra lá no site da Movie Locadora e alugue o equipamento. Alugue aquela lente, a câmera, a luz, os acessórios que você precisa para fazer o job, ou que quer testar para de repente adquirir mais pra frente. Acesse agora Movie Locadora, faça o aluguel. Os caras são muito gente boa, facilitam tudo para você poder realizar com a mão na massa. E tem uma coisa que é muito legal: se você aluga pro final de semana, você paga apenas uma diária. Se não me engano, pega na sexta, devolve na segunda e você paga uma só diária. Então acessa lá movilocadora.com.br. E para terminar, é muito importante lembrar que se você quer fazer parte do Papo de Fotógrafo de alguma forma, colaborando com textos, compartilhando seus vídeos, distribuindo dicas e conhecimentos aí pelas redes, mande um e-mail para contato@papodefotógrafo.com.br, que a gente vai conversar aí para ver no que podemos colaborar para difundir todas aquelas opiniões, ideias e conselhos que você tem. E vale lembrar também que no episódio de hoje a gente tem muitos participantes
que é super importante que vocês acessem os canais, façam a inscrição, deem like, comentem, para que a gente possa não só homenagear, né, essas pessoas, agradecer pela participação deles aqui no programa, mas porque a gente possa motivar e incentivar os produtores de conteúdo a continuar produzindo conteúdo pra gente, compartilhando tudo aquilo que a gente tá em busca quando vai no YouTube e digita alguma coisa na pesquisa, não é mesmo? Então, bora ouvir o bate-papo de hoje e depois corre pro YouTube pra seguir todo mundo e assistir todos os vídeos e comentar, dar like, se inscrever, sem miséria, porque não paga nada. Então, bora lá pro bate-papo. Bora. Mas dessa vez eu não tô. Bom, galera, o bate-papo de hoje vai ser longo, mas vai ser muito bacana porque não temos apenas um ou dois convidados. Temos um time de youtubers que vai falar um pouquinho aqui dos bastidores e de como é esse trabalho de produzir conteúdo para a internet e para aqueles que gostam, né, de aprender mais sobre fotografia neste vasto mundo do YouTube. Então eu gostaria que vocês tirassem aí 2 ou 1 para decidir qual que é a ordem de apresentação e já ir no embalo que cada um apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do próprio canal. Fala pessoal, eu sou o Andrei Lange do canal Back to Basics. Olha, tô muito feliz com esse convite e falar um pouquinho sobre a YouTubesfera aqui para vocês hoje, a gente poder entender um pouco mais o que acontece. Vamos falar umas coisas aí bem legais e interessantes, principalmente para vocês que estão querendo entrar nesse mundo, hein? Já vou dizer, não é fácil. Só tem trabalho. Fala um pouquinho do seu canal, André. Por que você criou? Qual que é o seu objetivo com ele? Cara, falando de uma maneira assim rápida, né? Eu fui desenvolvedor de sistemas 15 anos, tinha empresa, e aí meu pai ficou doente, fui cuidar dele, e aí eu tinha muito tempo livre. E aí eu resolvi comprar uma câmera para aprender fotografia, ter alguma coisa para melhorar a cabeça. E aí o que acontece? Eu fui pro YouTube e eu achava os canais técnicos demais, entendeu? Eu achava que os caras falavam umas coisas muito técnicas e não dava para entender direito. E foi aí que eu resolvi fazer um canal de um cara que não entendia absolutamente nada de fotografia e que ia passar aos poucos a experiência do aprendizado, falando uma linguagem mais próxima de quem não entende fotografia, entendeu? E aí nasceu o Back to Basics e agora estamos aí, né? Chegando aos 50 mil inscritos. Chegando não, né? Já passei. Ah, isso é bacana. Por isso que começou já na apresentação, que é o primeiro, tá? Na ordem de ranking. Mas a pergunta, por que o nome Back to Basics? Ai, cara, porque é o lance de volta ao básico, entendeu? Porque eu queria uma linguagem básica. Eu só via uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito difícil de entender para quem realmente está começando, entendeu? Então o lance era de volta ao básico. O pessoal ter um canal no YouTube que falasse de forma leiga para as pessoas que estão realmente iniciando e aprendendo. Bacana. Não é, poderia ser Back to Manual, né? Para o manual. Pode ser. Aproveitando o embalo, vamos então na ordem aqui do ranking, né? Oi, Heitor, seja bem-vindo ao programa. Fala um pouquinho da sua história do canal. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui. Eu saúdo todos os presentes aí dos canais de fotografia. E assim, cara, o meu canal de fotografia, ele começou principalmente com arquitetura e interiores, que era a área que eu atuava principalmente, mas ele se expandiu agora. Eu trato bastante sobre básico também de fotografia, que eu já percebi que é um tema bastante bem aceito, assim, no YouTube. A galera curte assistir, dá bastante visualização, então eu tô tendendo a seguir esse caminho que é o de mais sucesso, mais fácil, digamos, também, que é o que o pessoal quer assistir. E trato sobre drone, trato sobre produção de vídeos, várias coisas, mas principalmente fotografia de arquitetura e interiores e esportes. Bacana. E o nome é porque foi esse que a sua mãe te deu e você manteve. Exatamente, o nome tem uma história por trás, né? Heitor Perger. Por isso, é o meu nome, exatamente. E eu comecei no YouTube porque eu queria mexer com vídeo, assim, principalmente. Já estava trabalhando com fotografia, não sabia nada de vídeo. Percebi essa carência, assim, essa demanda no mercado, que está cada vez maior. Eu diria que o cara tem que ser multitarefa, assim, né? E aí eu comecei a estudar mexer no Premiere e comecei a aprender, assim. Foi basicamente para aprender, para eu aprender a mexer com vídeo, principalmente.
Nasceu com algum objetivo específico o canal ou foi justamente essa questão de ter uma experiência de fazer algo diferente, de treinar e vivenciar outras áreas da fotografia? Exatamente isso. Eu achei que era uma forma de treinar a eu produzir vídeos, assim, a editar principalmente, a conhecer os programas, e aí eu pensei que uma forma legal seria o YouTube, que eu já tinha um vídeo publicado lá, sei lá, em 2010, assim, que eu tinha feito lá com meus, acho que nem tinha smartphone na época, mas tinha feito, assim, totalmente amador, e eu gostei, assim, na época eu lembro que eu vi as visualizações, vi que caíam uns centavinhos de dólar, na época que não precisava de 1.000 inscritos para tu ganhar os centavinhos de dólar, eu já fiquei animado, assim, lembro que tava acumulado, sei lá, $2, aí eu vi potencial, né, vi, ó, de repente dá para tirar uma grana também com isso, e divulgar meu trabalho, é uma forma legal, assim, de fazer isso, eu acho. Se você soubesse que o dólar ia chegar a R$4, tinha guardado esses $2 do começo e só sacado agora, né? Verdade, já ia dar pra comprar D5 ali. Muito bacana. E pra terminar aqui na ordem dos rankings, por favor, os irmãos tirem para o ímpar aí pra ver quem que apresenta o canal, porque o nome é o mesmo praticamente, não vai facilitar toda a conversa. Cada um pode falar o que quiser, a gente vai achar sempre que é a mesma pessoa, então podem tirar no para o ímpar aí pra quem vai falar um pouquinho do canal. Então eu vou começar, vou cortar o meu irmão aqui. Eu sou o Mário, somos do canal dos Irmãos Mários, eu sou o Mário, meu irmão é Zé Mário, e a gente criou o canal ano passado, né? A gente tá aqui no embaixo da pirâmide com 2.500 inscritos. E graças ao Heitor ali, obrigado Heitor, indicou a gente, daí a gente atingiu essa marca aí. Mas a gente criou o canal, com a primeira ideia do canal, na verdade, foi sanar a dúvida dos nossos clientes. A gente trabalha há 7 anos com foto e vídeo de casamento, formaturas, e aí sempre vinha gente perguntando, qual que é um bom lugar para tirar foto de ensaio fotográfico? O que eu preciso levar para ensaio fotográfico? E daí a gente falou, a gente sempre responde a mesma coisa para os nossos clientes. Daí a gente criou um post para explicar essas coisas. Daí a gente, por que a gente não faz em vídeo? Então a gente começou criando isso e depois a gente começou a alugar equipamentos também. E aí o pessoal perguntava, como que usa o microfone Sennheiser? Como que usa a câmera? Então a gente sempre explica como que usa. Que tal se a gente fizer um vídeo, daí quando o cliente perguntar pra gente, a gente só manda o vídeo ensinando. E surgiu com essa característica de ser... aumentar a nossa produtividade, na verdade. Um FAQ, né? Tipo, perguntas e respostas. Como fazer? Isso, para facilitar o nosso trabalho. Então, hoje, pra gente alugar equipamento é bem mais fácil. Pra gente explicar pros clientes de ensaio é bem mais fácil. E isso foi aumentando também a nossa visibilidade, né? Que é bom também. O Mário explicou a parte técnica, digamos, a parte formal do negócio, né? Mas agora acho que eu vou explicar a parte da paixão, assim. Cara, a gente tem vídeo, eu tava até vendo aqui, assim, a gente tem vídeo postado no YouTube, a gente estreou em 2007, fazendo vídeo de bobeira com nossos amigos na faculdade. Inclusive tem vídeos que tem mais visualizações do que qualquer vídeo nosso hoje, do canal Irmãos Mários. Mas a gente começou lá em 2007 com essa paixão e a gente deu uma volta para chegar até aqui, porque a gente estava fazendo engenharia elétrica, eletrônica, aí a gente fez mestrado, intercâmbio, começou a trabalhar em multinacionais e, de repente, em 2012, largamos tudo e começamos uma empresa de foto e vídeo. E aquele sonho do YouTube, que estava lá no meio do curso de engenharia, voltou agora, depois de 12 anos. Acho que é isso, 2007. Mais ou menos. 11 anos, né? Então, essa paixão a gente tinha desde lá de fazer por prazer mesmo, fazer vídeos. Por quê? Porque é divertido. Então, se tem um lema da nossa empresa que a gente guarda até hoje, desde que a gente largou a engenharia, e quando a gente largou a engenharia foi realmente um baque pra família, pra todo mundo, tipo, nossa, vocês têm um currículo tão bom e vão ser fotógrafo de festa infantil, tipo, era uma vergonha pra família, assim, nossa, vocês falam 3 línguas e vai fotografar criança batendo na outra ali, não, que isso, né? Aí, o nosso lema é o seguinte, se der errado, no mínimo, vai ser muito divertido, porque quando você faz, eu acredito muito naquela frase, faça uma coisa que você gosta e nunca tenha que trabalhar na sua vida. E eu não me sinto trabalhando desde que eu larguei a engenharia. Resumindo, vocês ficaram ricos com engenharia, não precisam trabalhar mais pro resto da vida e foram pra fotografia, é isso? Pior que não deu tempo, cara, a gente largou muito cedo. Verdade.
Gastamos tudo em equipamento. Se transformou, cada salário foi uma 6D, uma 5D, 70-200, acabou. É por isso que vocês estão precisando alugar, porque acabou todo o dinheiro. Então, eu só queria desmentir um pouquinho a frase de vocês, porque eu publiquei essa semana no Instagram do Papo falando, né, que, na verdade, quando você escolhe o que ama pra trabalhar, ou trabalha com o que ama, você tem que trabalhar pra caralho, né? Não é... Não é que você, não tem mais que trabalhar, não. Rala muito pra conseguir fazer aquilo que gosta e se manter, sobreviver com essa profissão. A sensação de fazer o que você gosta é diferente de, por exemplo, antes eu tinha uma empresa, eu geria funcionários e eu acordava de manhã e a primeira coisa que caía na minha cabeça era problema. O funcionário fez coisa errada no cliente, não sei o que lá. Pô, cara, hoje em dia eu acordo, eu vou pra uma festa de casamento fotografar, eu chego lá, todo mundo me abraça, todo mundo me oferece coisa. Então eu parei de viver problema para viver momentos felizes com a fotografia. E o lance do YouTube, então, pô, melhor ainda, eu tenho um escritório na minha casa, vejo minha filha o tempo inteiro. Então, assim, eu trabalho 12, 13, às vezes 14 horas por dia, mas às vezes parece que o dia simplesmente passou em 2 minutos, porque é uma coisa que a gente realmente gosta de fazer. Sim, mas você trabalha pra caralho, porque trabalhar 12, 13 horas por dia não é pra qualquer profissão, porque quem trabalha comercialmente falando, entra às 8, sai às 5 e tá em casa depois pra aproveitar o resto muita do coisa, dia. mas é como eu falei no começo, a sensação é diferente, entendeu? Sim, aí sim, mas é só uma brincadeira, porque existe muito essa romantização de todo o processo, e a gente que está principalmente nós que estamos começando no YouTube, né, vocês já têm um pouco mais de tempo, um pouco mais de inscritos, vive essa romantização, né, de que é fácil criar vídeo pro YouTube, que é só ligar o REC e ser eu mesmo na frente das câmeras, que as pessoas vão gostar de mim e eu vou ficar milionário fazendo isso. Cara, e é engraçado porque assim, ó, o YouTube é uma frase muito, muito usada no marketing, é que pessoas compram pessoas, entendeu? Então você pode ter um ótimo produto de fotografia, você pode ter ótimos equipamentos, mas no final das contas, se a pessoa que está assistindo, a pessoa que vai comprar a tua foto não gostar de você, ela vai gastar o dinheiro dela com outra pessoa, e no YouTube é a mesma coisa. O YouTube é muito fácil, a gente tem uns haters, a galera que adora, qualquer errinho que a gente faz é aquela coisa toda, mas não é só ser você, é as pessoas gostarem de você e da forma que você está transmitindo a informação, entende? E o pagamento é o tempo delas, né? Porque elas passam muito tempo na frente do computador, olhando, assistindo aquilo que você está produzindo. E o que é legal, você falou dos haters, mas que por mais que eles odeiem você, eles estão assistindo seus vídeos para poder falar mal deles. Isso é muito agora legal. Que tem o lance da estreia no YouTube, né? Que a gente coloca o vídeo lá e ele aparece antes. Aí antes do vídeo aparecer já tem lá um dislike. Os meus sempre tem um dislike antes do vídeo passar. Puta que pariu. Cara, aí eu sempre falo, o hater tá aí, pessoal. Vamos dar like aí pra gente mostrar a nossa força. Legal. Heitor, aproveitando aqui pra gente também incluir você um pouquinho na conversa, dentro desse motivo, né, dos motivos pelo qual você criou um canal, né? Quais foram os maiores desafios para você se imaginar como produtor de conteúdo, né? Porque hoje em dia, se você não alimentar os algoritmos, você não fica mais visível. Como é que é essa relação de produzir conteúdo? Como é que você trabalha isso? Assim, não é fácil, com certeza. No começo era bem mais difícil, eu diria, porque primeiro, eu não tinha técnica, como eu falei, eu não sabia como trabalhar com vídeo. Realmente, se você for lá, eu não apaguei nada, tá tudo lá, as minhas tosqueiras de vídeo de início. Só que eu era mais magro, pelo menos, né? Essa era a vantagem. Mas, assim, era uma tosqueira minha edição, eu não sabia o que a minha audiência queria ver, eu ia postando. Eu tenho aquela teoria, assim, que tem que experimentar, né? Você tem que experimentar muito para ver o que dá certo, e aí, a partir daí, tentar replicar isso que deu certo. Então, o desafio no começo realmente era essa parte técnica que eu não tinha, de edição de vídeo, de produção de vídeo. Não tinha a menor ideia de como filmar, como editar. Depois, até a parte de upload no YouTube, tive que aprender como fazer tag, como fazer SEO, várias coisas assim. E também descobri o que a minha audiência queria ver. Hoje em dia, eu percebo muito que a galera gosta de ouvir sobre equipamento e principalmente equipamento de entrada, né? A minha experiência é essa, assim, os meus vídeos que mais dão certo são esses. Assim, o desafio também, talvez achar o seu nicho dentro do nicho é difícil, né? Porque só falar sobre fotografia também
é um pouco geral demais, eu diria. A gente sempre tem que estar tentando afunilar um pouco o conteúdo que a gente cria e, ao mesmo tempo, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, é complexo, assim, essa questão de não ficar no básico, que todo mundo fala, que todo mundo aborda, e, ao mesmo tempo, conseguir afunilar esse conteúdo de forma que ele seja relevante para uma parcela dessas pessoas, desses fotógrafos que estão procurando conteúdo, e mesmo assim ser uma parcela substancial relevante, um número de pessoas relevantes. Porque a galera lá dos Estados Unidos, por exemplo, assiste nós, né? Eles falam inglês, a gente assiste os caras lá. Hoje mesmo eu comentei num canal lá de fotografia de Shutterstock e falei, tem um canal e tal, falando sobre o vídeo da pessoa. Ela falou, que pena que eu não posso entender o que tu tá falando, parece ser um canal muito legal. E eu tô lá assistindo o canal dela, né? Então a gente tem essa limitação da língua portuguesa, a gente tem a limitação que a gente já trata sobre fotografia, então é um nicho menor ainda, e aí a gente tenta achar ainda um nicho dentro do nicho, então a gente tem menos pessoas ainda ali que estão interessadas no nosso conteúdo. Só avisa esse cara que existe tradução simultânea agora no YouTube, que ele consegue pôr em inglês. A gente só precisa falar direitinho, porque a gente é cheio de querer fazer "cê vai", né? Cortar as palavras, falar algumas coisas que pode complicar o tradutor. Exato. Porém, ele tem essa opção. Ele tem, mas o tradutor ainda é bem limitado, assim, pela minha experiência, assim, eu já tentei assistir alguns vídeos, sei lá, alemães, tradutor não me ajudava. Até botei alemão e inglês pra ver se ficava melhor e não consegui acompanhar o vídeo, assim, ainda tem umas limitações, né? Mas tende a melhorar isso, acredito, né? Agora você pode editar as legendas, então muito provavelmente a hora que algumas pessoas começarem a refazer eu posso até dizer como SEO do próprio canal, onde ele começa a editar as próprias legendas para deixar isso disponível até para as pessoas que não estão ouvindo, ou porque estão assistindo no local público, ou porque não tem a possibilidade de ouvir, tem alguma deficiência auditiva. Isso também vai começar a melhorar e começar a ajudar a divulgação de canais de outras línguas, porque deve ter canais incríveis também, sei lá, tailandeses, pelo menos os virais do Facebook de fotógrafos, lugar e foto, são todos da Tailândia, Vietnã. Verdade. E de repente essa galera também vai ter aí uma crescente audiência no YouTube com a possibilidade das legendas. Sim, sem dúvida. Outra coisa também que eu penso de aumentar o mercado nosso é que, cara, o YouTube hoje em dia eu tenho a impressão que ele é movido por crianças de 10, 11 anos, né? Essa galera não tá interessada ainda em ver canal de fotografia, sabe? Pode ser alguma, essa galera vai assistir nossos canais, mas elas vão crescer e vai estar lá o conteúdo para elas assistirem, sabe? Essa geração, assim, que não assiste mais TV, só tá vivendo no YouTube, eu penso que talvez seja um potencial de aumentar nossa audiência. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas... Eu acho que existe um gancho que você pode atrair essas pessoas. Fale de Instagram Stories. É verdade. A molecada só quer saber de ganhar seguidores, ter fotos incríveis no celular, e aí de repente verdade. É um gancho para você começar a produzir um conteúdo que saia de digital influencer e vá para fotografia profissional, né? Só pra lembrar que todo mundo, assim, que praticamente esse bate-papo é sulista, né? Vocês todos estão verdade. No Rio Grande, do Rio Grande do Sul até o Paraná, por exemplo. A gente não... No nosso grupo ainda não temos participantes do Nordeste, do Norte do país, mas em breve teremos. Mas e aí, como é que vocês passaram de produzir um FAQ, né, que era um conteúdo específico para os seus clientes, agilizar o fluxo de vocês de resposta, de tirar dúvida das pessoas que alugavam equipamento ou tinham dúvidas sobre os locais, para transformar isso para produção de conteúdo para fotógrafos também? O nosso processo, como o Mário já explicou, foi planejado. Então, a gente já tinha todo o know-how, porque a gente faz vídeo de casamento, a gente faz vídeo empresarial. Então, os equipamentos a gente já tinha, microfone, luz, etc. Essa parte técnica foi bem simples, né? Porque a gente já tinha o know-how. Aí, para produzir conteúdo mesmo, o desafio foi tempo mesmo, que é o maior desafio até hoje, na verdade, da gente é conciliar todo o nosso trabalho com o Grupo Marios, que a gente faz foto e vídeo para clientes, e música também, DJ. A gente faz a cerimonial um tempo também, a gente já fez muita coisa. E conciliar isso com a lojinha, que a gente vende equipamentos e aluga, com uma atividade não remunerada, que é o YouTube, né? Então, a maior dificuldade, no meu ponto de vista, é o tempo.
A grande vantagem é que vocês podem alternar os apresentadores, né? Não precisam se preocupar tanto, assim, quem que vai aparecer, se um não pode gravar, né? O outro assume a posição. É isso, mas sabe que às vezes a gente fica pensando, porque o nosso canal é Irmãos Marios, né? E assim como em eventos a gente chama atenção por ser gêmeos, né? Aí no vídeo a gente ficava pensando, pô, será? Mas se aparecer uma pessoa só e a gente ficar alternando, será que o público vai pensar que é só um apresentador? Tipo... Vai sim, não faz diferença nenhuma. Tipo, ninguém sabe quem tá, só sabe que é um Mario, mas não sabe que existem dois, né? Mas em um ou outro vídeo daí a gente aparece junto. Mas E agora, no mês, a gente vai completar 1 ano agora em agosto, e a partir de agosto a gente vai ter mais vídeos com nós dois, os irmãos Marios, de fato, aparecendo nos vídeos de bate-papo, assim. A gente vai fazer até, tentar copiar Rafael esse podcast aí, porque entrar nesse mundo de podcast aí, porque eu sou consumidor assíduo de podcasts e adoro formato, essa mídia, e a gente vai entrar nisso também. Olha a concorrência, eu vou desligar a gravação agora, a gente termina esse episódio por aqui. Mas uma coisa, por exemplo, o André até comentou um tempo atrás aí que tá competindo com outros canais, o Heitor falou que eu acho que não é assim que funciona, porque conteúdo não existe concorrência. Porque, por exemplo, podcasts, eu escuto todos, eu assino uns 20 ali, eu escuto todos, daí, pô, de repente eu tô sem pra ouvir, assim, eu vou atrás demais, sabe? Quem é fã da plataforma, por exemplo, o YouTube, é fácil pra mim, assim, assistir todos os vídeos que eu tenho interesse, os canais, ver as novidades e ficar sem o que ver, preciso de indicações e eu acho que nunca vai acabar isso daí, não tem concorrência. Agora eu entendi o tempo que tu não tem pra gravar vídeo. Vai gravar, meu filho. Fica assistindo e ouvindo podcast, não dá mesmo, né? Mas isso aí que o Zé falou é uma verdade. Quem consome conteúdo sempre quer consumir mais. Então, isso eu acho muito legal, até dos youtubers agora estão se unindo um pouco, aí a gente está se unindo pelo WhatsApp, ou aqui até pelo Papo de Fotógrafo no podcast, porque a produção de conteúdo só tende a aumentar. E quem consome um, quer consumir outro, assim como quem compra um livro, se gostou, vai querer comprar um outro livro. Não, é legal, e existe uma tendência, a gente tem ouvido isso em alguns eventos que fala justamente dessa crescente, né, da mídia digital, do marketing digital, de influencers, enfim, que grande parte da audiência funciona através de collabs, né, de colaborações entre produtores de conteúdo, e cada um tem uma forma de abordar talvez o mesmo tema de diversos pontos de vista. Por mais que a gente fale que produção de conteúdo, conhecimento, não exista concorrência, porque as pessoas podem consumir todos os canais ao mesmo tempo e agregar à sua vida tudo aquilo que ela está aprendendo, existe uma certa concorrência, eu vou colocar entre aspas porque é só, de pontos de vista diferentes, né? A gente meio que, como se fosse, eu vou usar isso aqui, mas não levem para o lado religioso, ouvintes, né? Como se fosse Deus e o diabo, né? Cada um tenta convencer o maior número de pessoas para ir para o seu lado, de uma certa forma. Como se fosse Canon versus Nikon. Não, é que aí entra Sony, entra Fuji, aí fica mais difícil dividir em 4. Vai ficar parecendo aqueles ratinhos de festa junina que iam pras casinhas pra ganhar o brinde, assim, tinham 10 casinhas pra ele escolher. Mas enfim, existe uma quantidade de informações que elas podem se contrapor, mas de uma certa forma ajuda pelo menos ao mercado a questionar o que é verdade, o que é usual, o que é efetivo ou não, né? A gente tem visto isso principalmente no Instagram, onde cada um tem publicado um conteúdo diferente que agrega e questiona os outros pontos de vista. E falando um pouquinho de produção de conteúdo, justamente esses contrapontos, o Andrei fala também bastante de equipamento, fala de alguns usos práticos, né, das ferramentas que ele mesmo apresenta no canal. E assim, você tem ouvido, né, ou percebido, lido o que o público seu tem consumido? Você está preocupado em produzir aquilo que você acredita que precisa produzir ou que é capaz de produzir? Ou você tem produzido mais pelo que o seu público quer ouvir, quer consumir? Então, o lance é o seguinte, assim, a gente acredita, por exemplo, o que eu acredito é fazer um conteúdo com uma linguagem básica e essa é a premissa do canal, essa é a minha premissa de
como eu coloco o conteúdo, e o conteúdo em si, ele é diversificado. Eu já tentei falar de um monte de coisa, mas assim, a gente tem muito lance da formulazinha pronta, a galera quer muito videozinho de 3 minutos que vai ensinar o cara a usar flash em evento noturno, entendeu? Pô, não tem como tu aprender a usar um flash em evento noturno em 3 minutos. Você precisa de muito mais estudo, principalmente você precisa de prática. Então, a resposta para isso é sim e não, né? De certa forma, uma boa parte do conteúdo que eu faço é realmente uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. E de vez em quando a gente tem um videozinho para atender as expectativas do pessoal, que é um vídeo mais rápido, tentando dar uma fórmula mais pronta. Inclusive foi motivo de alguns canais grandes já pararem, né? Teve o pessoal lá do Fotografia Moderna, não sei se vocês lembram desse canal, do André Fernandes, um canal sensacional, o canal dos caras, que também parou porque o YouTube tem muito disso, né? A galera quer muito aquela fórmula pronta, e aí você vê, porque hoje no YouTube, número de inscritos e quantidade de visualização para monetizar já são coisas que não contam tanto. O que conta é o tempo que a pessoa fica assistindo o teu vídeo. Então, se você tem um watch time lá de 90%, o YouTube te paga bem, entendeu? Se você tem um watch time lá de 30%, você já não está ganhando tão bem. Então é necessário que a gente entenda o que a audiência quer ver e que faça esses formatos. E para a cabeça do cara não pirar, o cara tem que alternar. De vez em quando o cara tem que fazer um vídeo daquele raiz que o cara gosta de fazer. Aí depende do conteúdo de cada um. Tem gente que gosta de ir para a praia fotografar, tem gente que gosta de ficar sentado na câmera falando de rumor e de equipamento. Você tem que tentar fazer esses dois tipos de conteúdo para que realmente o teu público assista o seu vídeo até o final, entende? Sim, entendo. Eu até ia perguntar ou para você ou para o Heitor, né? Se quiser também o Heitor entrar e dar opinião. A minha percepção como consumidor de conteúdo do YouTube, assim, e quando eu começo a olhar os thumbnails, o canal, quantos inscritos e o número de visualizações, é que a impressão que eu tenho é que basicamente a fotografia nesse meio vive de tutorial e review, né? Quando existe uma coisa um pouco mais técnica, que é falar de equipamento, ou que existe uma certa receitinha de como fazer aquela cor, como tratar uma pele, o número de visualizações é muito superior de quando se discute a fotografia em termos mais de inspirações motivacionais, de até um pouco na prática, assim, a prática tem um acesso um pouco maior, mas não com a mesma intensidade que essas pequenas receitas que são dadas nos vídeos. Vocês têm a mesma impressão até no tipo de conteúdo que vocês produzem, ou eu tô falando algo extremamente fora da caixinha, assim? Eu acho que sim, eu concordo contigo, assim, esses tutoriais, assim, com certeza tem bastante gente procurando por eles, né? A galera tá muito interessada na parte técnica do negócio, né? Como eu até falei no nosso grupo lá outro dia, quando tu vai falar sobre o negócio, sobre até ganhar dinheiro com a fotografia é interessante, tem gente que se interessa, mas quando tu entra na parte mais do negócio da fotografia, a galera não se interessa muito, pela minha experiência, porque a maioria do pessoal que tá ali é amador, assim, tá no começo, tá com equipamento básico, tá aprendendo como é que funciona um diafragma, como é que funciona o tempo de exposição. Então a grande maioria quer essa parte mais básica, né? Então quando tu vem com uma formulazinha simples, mastigadinha, em 5, 6 passos, como conseguir mais nitidez na sua fotografia em 5 passos, alguma coisa assim. Esse tipo de vídeo dá muito certo, porque também ele é claro, né? E ele é simples para a pessoa que está começando a entender. Pode falar, André. Não, porque assim, existem dois públicos que são distintos. Existe a galera iniciante, a galera mais jovem que está no YouTube e que eles não querem realmente saber muito da parte de negócio, porque o negócio da fotografia, bom, o Heitor sabe, ele está migrando para o negócio da fotografia, né, Heitor? Eu já migrei, eu lancei, agora eu vivo da fotografia, e você tem o mundo offline. Por exemplo, eu vou dar palestra num dos maiores congressos de fotografia aqui do sul do Brasil, e essa galera offline, essa que é a galera mais velha, que já está na fotografia há um certo tempo, tem um pouco mais de experiência, aí sim,
Aí esses caras se interessam muito pelo lance de fotografia como negócio. A galera, eles não querem mais ver videozinho de f2.8 para desfocar o fundo. Os caras já sabem isso, pô, os caras já fotografam, entendeu? Então eles querem entender sobre SEO, propaganda, como fazer propaganda, como vender para o cliente, como fazer tudo isso. Então, enquanto o YouTube, como ferramenta de ensino, tá engatinhando nessa parte, falando de fotografia, tá? Porque outros nichos já tá meio diferente. Mas falando do nicho fotografia, a galera é meio bebê ainda, tá entendendo? O pessoal tá meio bebê. No mundo offline da fotografia já é completamente diferente. O assunto negócio e fotografia é muito mais bem visto do que esse lance de videozinho de fórmula pronta. E tem uma coisa, não sei se é uma percepção minha também nesse caso, que eu já ouvi de outros canais que não tem nada a ver com fotografia, que o público mais velho não tem o costume de dar o like, ou comentar, ou se inscrever no canal, né? A galera mais velha não tem paciência, então pode olhar pela gente. Eu, quando assisto o vídeo, e o vídeo começa a ficar meio tédio, o cara já sai fora, entendeu? Então, às vezes, a gente pede pro cara, é por isso que é importante, a galera acha que é mendigar like, mas pro público que é mais velho, é importante você falar pro cara, ó, se inscreve no canal que vai ter conteúdo, larga aquele joinha, porque os caras esquecem. O pessoal mais velho, realmente, eles assistem o vídeo, gostam do conteúdo, muitas vezes comentam, mas eles esquecem do like e de se inscrever. Cara, eu ia acrescentar essa conversa aí, mais uma coisa, que nem o Heitor falou essa disputa entre a gente nichar o nosso conteúdo ou atingir um grande público, né? Vai ser sempre uma questão bem difícil do nosso lado, que trabalha com fotografia, porque para cada fotógrafo profissional que você tem 20 iniciantes e você tem 100 pessoas que fotografam com o celular. Então o nosso público é muito restrito. Então, aqui nem a gente fala de 50-1.2 e 70-200, 2.8. Esse público que o Andrei falou, quem vai em congresso de fotografia e tá vivendo de fotografia. E esse pessoal não compartilha, esse pessoal é mais ou menos da nossa idade, eu assumo que todo mundo tem 30 anos ou mais aqui, e tem mais? Então, 30 42. Mais. Então, até pra gente mais velha, o pessoal vê TV, tipo, nem tá no YouTube. Ou tá em congressos e não vê YouTube. Aí se você fala sobre GoPro, fala sobre câmera de entrada, você tá falando com o pessoal de 20 anos, que nasceu com o YouTube. E aí você vai ter muito mais público, muito mais likes, muito mais compartilhamento. E aí se você fala de foto com celular para postar no Instagram, você vai estar falando com 1 milhão de pessoas a mais. Fácil. E então, essa disputa de conteúdo versus público nichado, a gente sempre vai ter que decidir aí se a gente quer... É isso, ou ser um comunicador de massa, ser um Faustão, falar sobre coisas simples da vida, ou ser um Marcelo Adnet, que faz piada a gente já tem. É verdade. O Marcelo Adnet faz piada em francês, em russo, pouca gente dá risada, mas chega o Whindersson e solta um pum e todo mundo ri. Essa é a diferença. Os nossos tipos de vídeo, né, na fotografia, vai sempre disputar público na nossa faixa etária. Nossa faixa etária, fique junto na nossa faixa etária. 30 anos, Andrei, é essa faixa etária. Ai, então, obrigado pelos 30. 30 anos, o público iniciante 20, 25, vai ter mais público, vai ter mais like, ou a criança aí, né, que assiste Peppa Pig e dá 1 milhão de views sozinha. Eu vejo minha filha, por exemplo, tem 8 anos, e tipo, ela coloca lá o canal do Felipe Neto, sei lá, dos irmãos Neto lá, e bicho, fica o dia inteiro rolando. Ela nem tá assistindo, ela nem tá vendo, só tá lá na TV e ela de vez em quando escuta e olha e continua brincando. Isso é uma outra coisa que o YouTube tá mudando e tá entendendo. Eu não sei se vocês perceberam no canal de vocês, mas nos últimos meses eu senti que a monetização do YouTube ela tem mudado, porque empresas e o próprio YouTube estão entendendo que as crianças assistem em loop e às vezes passa publicidade, que é uma publicidade que é paga para o YouTube, e às vezes a criança não está nem olhando para a televisão, mesmo que seja uma publicidade 100% voltada para a criança. Então o YouTube está entendendo que o YouTube Escola, que é o que a maioria dos fotógrafos faz hoje, tem um potencial financeiro muito grande, entendeu? E aí eles estão começando a dar uma atenção melhor.
estão começando, né, gente? Não é que tá bom pra caramba, mas eles estão começando a entender que, por exemplo, a nossa galera que assiste os nossos vídeos, que entende e aceita as nossas indicações, não tem só o poder de compra, mas como eles vão ter a vontade de ir na empresa, né, e comprar. É o caso, por exemplo, que eu já tive um patrocinador que eu coloquei aqui, fiz um vídeo sobre kit de vendas e eu esgotei um baita do estoque que o cara tinha lá em 10 minutos. Então isso é poder de venda e a gente tem isso nas mãos. Eu acho que o YouTube está começando a entender, pelos seus robôs, pelos seus algoritmos, que existem dois tipos de pessoas consumindo conteúdo no YouTube, né? Seja o entretenimento, de assistir por assistir, o famoso play das crianças, que elas dão play, elas não estão nem vendo o que está passando e de 3 em 10 segundos muda o vídeo. Que a minha filha é assim, ela assiste 3 segundos de um vídeo, 10 segundos ela já arrasta pra cima e muda o vídeo que ela tá assistindo. E as pessoas que realmente estão focadas naquele conteúdo que ela tá assistindo, prestando atenção, e não sei dizer isso, se existe essa tecnologia, mas muito provavelmente em breve deve acontecer, que em breve o celular vai reconhecer se a gente tá olhando pra tela do celular enquanto assiste o vídeo, ou se ele tá já só apoiado. reconhece. Pra ele saber se ele tá só encostado num canto e você tá só ouvindo. Disso, de uma certa forma, vai gerar algum número pros anunciantes, pros espectadores, pros produtores de conteúdo. Mas aí vem minha pergunta para todos vocês, né? Vão se prostituir baseado nos algoritmos? Ou existe sim um princípio, um valor, um tipo de conteúdo que vocês falaram, não, eu vou ficar nesse tipo de conteúdo, eu gosto de produzir isso, de falar sobre isso, dessa forma, não vou me vender ao algoritmo, seguir os números só por seguir para ter um número de seguidores maior, de visualizações maior. O cara tem que se vender um pouco pro algoritmo, né? Porque querendo ou não querendo, tem muita gente que fala assim, que nada a ver o YouTube fazendo essas coisas hoje em dia, deletando o canal. Pô, a gente está trabalhando para uma empresa, então se você trabalha para uma empresa, você faz alguma coisa que é fora da conduta da empresa, você é demitido, entendeu? Então você tem que, sim, entender um pouco mais do algoritmo, tem sim que se vender um pouco de certa forma, porque se o YouTube está querendo uma coisa, seguir um caminho, a gente tem que seguir junto, se adequar, ou então sair fora do YouTube, entendeu? A minha opinião, vamos lá. Cara, eu me considero um pouco com sorte nesse quesito, porque eu entendo que cada vez mais o conteúdo que dá certo é aquele que mistura educação com entretenimento. Eu acredito nisso. Eu acho que a pessoa, para você dar certo no YouTube, para você realmente ter, assim, grande destaque no YouTube, tem que ser o tipo de vídeo que você tem, por mais que seja educativo, tem que ser aquele tipo de vídeo também que a pessoa senta pra ver, independente do que tu vai falar. Ela gosta, que nem o Andrei falou, a pessoa gosta da tua personalidade, ela gosta do teu estilo de vídeo, ela se diverte vendo vídeo, ela não só aprende, e isso é exatamente o que eu quero fazer, cada vez mais, assim, eu até comprei drone por isso, que eu já pensava também no YouTube, eu quero fazer um negócio mais um pouco cinematográfico, eu gosto de sair, não só ficar no estúdio para fazer vídeo, e assim, eu não sei se essa tendência é minha pro entretenimento também, que eu quero seguir cada vez mais, se deve por eu ter percebido que as métricas são melhores nesse sentido, ou se é porque realmente eu gosto do negócio, assim, não dá para ter certeza de como é que aconteceu essa alteração, assim, de rumos, né? Mas que nem o Andrei falou, o cara, pro YouTube fazer sentido, para ele ter sentido, tu tem que ser um pouco relevante. Se ninguém te assistir, se tu publicar um vídeo e tiver 5 visualizações, tudo bem, a pessoa pode dizer assim, eu faço porque eu gosto. Mas no fundo ela gostaria que a mensagem que ela tá deixando ali estivesse chegando para milhares ou milhões de pessoas. Então, acho que toda pessoa que publica um vídeo no YouTube, ela não publica para ela mesma, ela publica para outras pessoas assistirem. E para isso acontecer, você tem que publicar o que as pessoas querem assistir, é muito simples. E a gente tem grandes exemplos no YouTube, por exemplo. Vocês veem uma galera muito forte lá na gringa que começou falando sobre conteúdo de fotografia e vídeo e hoje em dia é puro entretenimento. Você vê o próprio Peter McKinnon hoje, eu imagino que todos vocês devam conhecer. O cara começou com tutorial de câmera, tutorial de Photoshop, e agora que está com quase 3 milhões de inscritos lá na gringa, o cara é puro entretenimento. Ele está imerso no mundo da fotografia, mas os vídeos dele são muito mais voltados para entretenimento. Ele ainda fala sobre o assunto de vez em quando, ele ainda
dar algumas dicas, mas vocês podem ver que existem muitos canais, inclusive o próprio YouTube, eu não sei se o YouTube já entrou em contato com vocês, mas o YouTube tem contato comigo e eles vão dando dicas para que a gente cada vez mais possa alavancar mais inscritos e que a gente traga cada vez mais o entretenimento e a diversão para dentro do vídeo, para que as pessoas tenham uma atenção maior. Isso realmente é a grande verdade. O YouTube não entrou em contato ainda porque nós não temos 50k. Não entrou. O único 50k que eu consigo ter é se eu pegar e tirar um print screen fazendo no Photoshop, só. Mas um dia vai conseguir, com certeza. Eu não sei se vocês já ouviram falar no dataísmo, que eu sempre dou um jeitinho de encaixar o livro Sapiens. Sempre que eu converso com amigos, eu falo sobre alguma coisa do livro Sapiens, que eu acho muito bom, e ele fala do dataísmo. O livro trata dessa parte assim que a gente está vivendo uma era que os algoritmos estão dizendo o que fazer. Os algoritmos tá falando para você colocar uma miniatura, thumbnail assim, assado, para você falar de tal jeito, usar tal iluminação, falar rápido no começo do vídeo para chamar atenção. Ou seja, os algoritmos, de certa forma, eles estão moldando o jeito que o conteúdo é produzido. E eu acho isso muito bom também, porque o YouTube está sendo uma grande escola para todo mundo no mundo mesmo, de aula de marketing, aula de oratória, aula de produção de vídeo, aula de comunicação. E eu acho que você pega qualquer sucesso do YouTube de hoje, se jogar essa pessoa para 50 anos atrás, tipo, ela seria o top sucesso super profissional de comunicação, porque o YouTube está treinando o mundo, todo mundo, para ser um bom comunicador em cada nicho, né? Então esse negócio de, digamos, se prostituir por algoritmo, esse é o caminho mesmo, porque o algoritmo está transformando a gente em melhores comunicadores. E seguindo os algoritmos, a gente vai melhorando como pessoa, melhorando como youtuber e tentando achar nosso caminho também na vida e filosofando um pouco aqui. Usando um pouquinho o exemplo dessa questão do YouTube, até mesmo na fotografia. Você massificando a forma de se comunicar, né? Meio que nivelando as pessoas. Você não acaba tirando um pouco da espontaneidade ou do modo de ser de cada um? Já que o grande questionamento das mídias sociais hoje é você ser você mesmo, para ser o único, para ser o diferente. Isso eu falo também aplicando na fotografia, né? Porque a gente fala tanto de cada um tem o seu olhar, cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito de desenvolver um negócio, enfim, cada um é cada um, e quando uma pessoa sobe e passa uma receita, ela meio que nivela ou tenta deixar todo mundo igual, não deixando espaço para o diferencial, para a coisa única, para aquele detalhe que realmente vai fazer a diferença. Será que a gente não entraria nessa discussão de que se o algoritmo está definindo como nós devemos nos comunicar, se os nossos thumbnails têm que ser iguais porque dão mais visibilidade, porque as chamadas dos vídeos têm que ter as mesmas palavras para ele ter acesso, será que não está meio que tirando a espontaneidade e a unificidade de cada um só para nivelar todo mundo e deixar todo mundo igual? Cara, não, mas é um papo Black Mirror já, porque já tá acontecendo. Já. Porque o Uber já acontece isso. Você dá notinha pra ele, se não tem água, balinha, pô, já tá nivelado já. Assim acontece com todos os serviços que estão sendo avaliados, iFood, entregador. E olha o próprio YouTube, cara. O próprio YouTube acontece isso. Aí um gringo vai lá e faz um vídeo de explodir bombinha no lago congelado. Aí aparece um monte de gente fazendo a mesma coisa. Ou então, um cara que faz sucesso faz uma thumbnail com um desenho um pouquinho diferente. Vai lá, um monte de gente faz exatamente igual. Então tem um pouco disso sim, porque tu pode perceber que os canais de sucesso, apesar de eles terem a pessoa, né, a persona lá no meio, que é realmente o diferencial, o formato fica muito parecido. Porque o próprio algoritmo, o próprio YouTube e as próprias pessoas entendem que, pô, aquele cara fez daquele jeito, fez sucesso, eu vou fazer igual. Só que não que seja diferencial, porque o diferencial está na persona, está na pessoa, na forma com que a pessoa é, no comunicador, entendeu? Mas isso é uma grande verdade que tu falou, cara. Pô, até abriu um negócio aqui na minha mente agora. É por isso que a gente tá discutindo aqui, ó. Justamente, quando eu falei de prostituir pro algoritmo, é tipo assim, no final das contas, todo mundo tem que ser igual, né? Produzir a mesma coisa. A gente tava falando de números. Será que eu tenho que seguir aquele tipo de conteúdo que gera um certo número porque eu quero ou porque
vai me gerar uma visibilidade maior? Será que é isso que aonde está a minha verdade quando eu estou produzindo um conteúdo? É justamente esse questionamento que eu faço, porque visto no YouTube, o que eu tenho mais visto, e é uma das coisas que dentro do papo de fotógrafo eu tento fugir. Eu sei que em alguns momentos vai acontecer de eu precisar fazer um review, fazer um tutorial, alguma coisa assim, mas o que eu gostaria mesmo de produzir para o canal não tem nada a ver com essas técnicas ou com receitinhas de como chegar numa imagem ou fazer uma imagem, né? É produzir algo que tenha a ver comigo e que, de uma certa forma, o tema envolva fotografia, mas que não necessariamente seja um tutorial ou um review. Será que eu vou ter que me prostituir, fazer tutoriais e review para chegar onde eu quero chegar? Ou para ter o alcance que eu quero ter? Minha perspectiva sobre o tema, cortei aí. Um bom exemplo para isso é o próprio Peter McKinnon que o Andrei citou. Antes dele, ninguém fazia tutorial de fotografia cinematográfico com B-roll, com câmera de 120 FPS em câmera lenta. Ele criou um estilo dentro do YouTube. Ele foi um cara extremamente inovador, e ele foi um cara inovador que todo mundo copia hoje em dia e que deu certo. Não, tem um cara que fazia isso antes, e que o Peter McKinnon se inspirou. Ah, é? O Casey Neistat. O Casey Neistat, mas ele não é especificamente da fotografia, né? Tudo bem. Mas ele aplicou, tinha essa pegada cinematográfica no... ele pegou o estilo do estilo do Casey Neistat e aplicou num ramo de fotografia que ninguém fazia isso, né? Então não significa que tu necessariamente vai ter que se prostituir para o que todo mundo quer ver. Se tu criar um modelo de vídeo que a galera curte de ver, talvez outros youtubers comecem a te copiar, inclusive, como aconteceu com outros. Só que tu ser inovador, assim, a ponto que, né, como um Peter McKinnon, é muito difícil, é muito raro, e o caminho mais seguro é se prostituir. Rafael, eu queria falar um pouco aqui. Aqui você tá querendo fazer algo que o seu coração quer, só que tem que pagar os boletos, né? Esse é o assunto, né? Então, eu queria dar um exemplo aqui, por exemplo, como a gente começou, a gente saiu da engenharia, a gente precisava pagar os boletos. Mas a gente ficou com o pé na engenharia até, fazendo acho que um ano e meio, 2, até o Mário entrar e sair totalmente. Mas você sempre tem que ter um pé no negócio que está pagando as contas e levando a paixão em paralelo. Foi assim que a gente mudou para fotografia e foi assim que a gente está mudando para o YouTube, ou seja, com um pé na nossa empresa de fotografia, pagando as contas, e um pé no YouTube. Da mesma forma, acho que você pode manter um pé nas atividades que você produz, que dão dinheiro, que te dão conforto, e fazendo em paralelo o que você realmente quer fazer, né? Tem que fazer um balanço das atividades até conseguir se manter sem precisar fazer algo que você não goste, né? A questão aqui não era nem financeiramente falando, era mais de questão de não princípios e valores também, porque senão ficaria muito poético. Você não precisa de dinheiro, só faz o que você quer fazer. Não, nem isso, mas assim, se você, por exemplo, eu tô criando um canal, né, vou usar como exemplo aqui, o Fotograficamente Incorreto. Qual que é o objetivo? É desmistificar tudo aquilo que é passado em cima do palco, né? Então, que nem esses discursos de tipo, a fotografia me escolheu. Ninguém é um Pokémon aqui, que a câmera fotográfica joga uma bolinha e você sai de dentro da fotografia. Você escolheu a fotografia como um caminho, né? Vocês saíram da engenharia e foram pra fotografia. O Heitor era advogado e foi pra fotografia. O Andrei tinha uma empresa e foi pra fotografia. Não é na fotografia que chegou, bateu na sua porta e falou, vem comigo, você vai fazer parte do meu time. Cara, mas até falando desse, o Fotograficamente Incorreto, cara, é um quadro que eu achei sensacional. E o seu público é qual? Sou eu. O seu público sou eu. Só que quantos eu existem além do Zé, que é igual a mim? Quantos eu? São literalmente pessoas... igual a você, né? Não, são essas pessoas profissionais, 30 anos, trabalham com casamento ou formatura, ou trabalham mesmo com a fotografia, e é um público muito pequeno. Então, não que seja tão pequeno, mas que fale português e que seja profissional, é um público pequeno em relação a você falar daquilo que eu falei, falar na GoPro, que atinge um público muito maior. Quantas pessoas tem uma 5D e quantas pessoas tem uma Canon SL2? É bem desproporcional o número.
Não, Você sim, tem então, um mas é público justamente super esse qualificado. questionamento. É justamente esse questionamento, né? Em que momento eu mantenho, né? Eu mantenho aqui, pô, eu gosto do fotograficamente incorreto, eu passo o dia gravando, me divirto assistindo ele pronto, sozinho. Se eu tivesse um view, só eu vendo, eu tava satisfeito. Então? Ou até quanto eu tenho que, por exemplo, falar assim, tá ok, faço porque gosto, tem um X número de visualização aqui, ok também, mas será que eu vou ter que me prostituir pra aceitar os algoritmos, fazer o que o algoritmo, isso assim, eu não tô falando se fazer ou tá errado ou tá certo, é mais um questionamento pra vocês, assim, de quem tá produzindo conteúdo, até em que ponto eles falam, eu faço isso porque eu quero e quero produzir esse tipo de conteúdo, ou em que momento que eu falo, não, eu vou me render aqui aos números, eu preciso fazer um vídeo que dê milhões de visualização e vou fazer por fazer. É só uma questão, uma pergunta de comprometimento ético. Mas isso é meio que regra para a vida também, né? Existem muitos momentos na vida, a gente às vezes tem que andar conforme a galera tá andando, entendeu? Às vezes você não tem coisas que você não quer fazer num certo momento da sua vida, mas que é necessário, entendeu? Então é aquele discurso dos palcos, né? Eu só atendo os clientes que têm o meu estilo ou que gostam do meu estilo. Tá bom, e se no mês você não tiver nenhum casamento, você tiver que pagar 5 mil reais de conta, você não vai aceitar nenhum casamento que não tem nada a ver com você? É essa mais ou menos a pergunta. Mas eu entendo, Rafael, no sentido que fazer um conteúdo com pouca visualização, mas é o que você ama, até que ponto vale a pena, né? Porque às vezes você faz uma coisa que você ama, mas aí que nem 5 pessoas assistiram, 10 pessoas assistiram, você fala, pô, até que ponto vale a pena eu persistir com essa ideia? Ou sei lá, né? Ou não fazer mais, né? Esse dilema é complicado mesmo. Mas o lance é que ninguém começa com muitas visualizações. O cara tem que começar com um pouco e tem que usar artifícios para que isso evolua e para que você consiga cada vez mais visualizações. Eu estou me pegando nesse ditado. Ninguém começa com muitas... Eu estou com esperança de que um dia eu chegarei lá, porque eu estou me pegando nessa motivação aí, nessa frase motivacional. Mas assim, eu acho que quando a gente trabalha num público muito, muito nichado, tem que dar uma trabalhada com as expectativas aí, porque realmente você não vai conseguir ganhar da galinha pitadinha ou qualquer outro assunto mais genérico. E convenhamos que o público da fotografia é exigente. Os caras, meu Deus do céu, cara, olha... É um público que não é fácil, cara. É uma galera que sabe o que quer. É um pessoal que o Nikonzeiro é Nikonzeiro, o Sonizeiro é Sonizeiro, e os caras defendem com unha e dente. Então, realmente não é fácil. Então, às vezes, pô, eu sou um canal que eu tenho Canon, entendeu? Eu gosto de falar de vez em quando de Nikon, de vez em quando de Sony, mas às vezes eu tô lá e às vezes teve uma vez que eu fiz um vídeo da 50mm 1.4 e eu falei, nossa, eu amei essa lente. Aí veio um monte de gente. Essa lente é uma porcaria, porque tu tem que ver a da Nikon, que é muito melhor, porque a da Zeiss, então, caga na cabeça. Não, cara, eu só quis dizer que eu gostei, eu não falei que os outros são ruins, entende? Vocês sofrem muito com isso? Principalmente vocês dois que tem um canal que tem mais inscritos, mais visualizações? Nossa, meu Deus, é porque na internet todo mundo é corajoso, né? Então os caras falam o que querem na hora que querem. E é uma coisa interessante porque para quem está começando no YouTube, você tem que entender uma coisa. O mundo vai bater, vou falar assim, o YouTube vai bater com força, tá? O YouTube sempre bate com força em você e você tem que aprender a gerenciar as expectativas, porque no começo, às vezes, tu faz um vídeo que é teu filhinho, que tu achou que ficou demais, maravilhoso e tem pouca visualização, aí já veio o cara no primeiro comentário e já diz, pô, mas que merda de vídeo que tu é feio, bobo e chato, e aí tu, pá... Mas eu fiz com tanto carinho, com tanta vontade, o resultado para mim ficou maravilhoso, mas a galera tá xingando, então... Cara, pra essa pessoa tem uma dica super especial. Que bom que alguém deu dislike e comentou no post. É engajamento pro YouTube, tanto quanto like. Então vale a pena. Se hater der um dislike e comentar, tá valendo. O duro é se ele não se inscrever, não der like e não comentar. Já me deu 30 centavos de dólar com isso. Falando que a gente tá abordando um pouco do algoritmo e da produção de conteúdo em si,
A gente tem um exemplo recente, né? E posso citar o nome aqui porque é minha amiga, eu conheço já. A gente já fez algumas coisinhas juntos. A Vanessa do Dupla Exposição recentemente, né, publicou um vídeo falando que não vai mais produzir conteúdo para o YouTube por 2 motivos. Primeiro, burnout, né? Porque para você alimentar os algoritmos, você precisa trabalhar muito, precisa produzir conteúdo com frequência, porque em uma semana que você não publica algo, o negócio despenca e você tem que recomeçar semanalmente esse trabalho de crescimento. E, por outro lado, na discussão aqui dos temas e do que produzir e não produzir, ela falou justamente disso, porque os vídeos que ela gostava de produzir, que ela tinha mais carinho e que ela gostaria mesmo de compartilhar com as pessoas, não tinham o mesmo alcance, a mesma relevância para as pessoas que estavam ali em busca da receitinha pronta, e ela é das pessoas que defendem que na fotografia não existem receitas para que as coisas deem certo, seja para fotografia como para o negócio. E entrou nesse burnout e ela simplesmente falou, vou me dedicar à fotografia. Como é que vocês trabalham isso, assim? Essa relação de produzir conteúdo diariamente, semanalmente, de ter que publicar, ter o horário para publicar. Como é que é esse trabalho? Não só de planejamento, mas também de busca de conteúdo, de entender o que o cara quer ouvir, de poder produzir algo legal, de já tentaram gravar alguma coisa que não deu certo e tiveram que regravar e tomou mais tempo do que devia. Como é que é todo esse processo? Cara, a produção de conteúdo teve uma época que eu colocava vídeo de segunda a sexta. Pensa, tá? Então você pensa que é difícil, porque primeiro você precisa pensar no conteúdo. Segundo, você precisa fazer um roteiro e estudar o assunto. Então vai vendo, né? Depois você tem que gravar, editar, aí você tem que olhar lá para ver se está tudo certinho, para depois fazer o upload, para depois fazer a publicidade para a galera assistir. Então pensa, você pode ver, os maiores canais, os canais que crescem bastante, eles publicam vídeos diários, inclusive sábado e domingo. Tá? Então o algoritmo do YouTube te força, o YouTube diz que não, tá? O YouTube diz que não, mas isso é um grande problema. O YouTube força ao produtor de conteúdo, ao YouTuber, a postar vídeo todo dia. Eu posso falar isso com propriedade porque eu faço o seguinte, hoje em dia eu tenho postado menos porque eu decidi que eu preferia a minha saúde mental do que produzir vídeo todo dia, entende? Então, quando eu produzia vídeo de segunda a sexta, os meus gráficos, e quem é YouTuber e quem está começando vai se acostumar muito a ler os gráficos e as métricas do canal, é crescente, e aí chega na sexta-feira, sábado sem vídeo, então vamos colocar que na sexta-feira, eu vou colocar um número qualquer, você tá com 5.000 visualizações em um dia. Já no sábado, se você não posta um vídeo no horário que você está acostumado a postar, já cai para 2.000 visualizações. Então, o algoritmo e o YouTube força a gente a fazer isso. E isso é uma coisa que é difícil, porque você precisa saber o conteúdo, precisa fazer tudo aquilo que eu falei, e às vezes chega um momento que você não sabe mais o que você vai falar, né? Porque, já falei de tudo no meu canal. Meu canal lá tem 400 vídeos. Eu já falei de tudo, cara. De tudo. Técnica, dicasinha, formulazinha. Pronto, já falei de tudo. Hoje em dia eu tive que diversificar. Eu tive que falar dos rumores, eu tive que falar da indústria, tive que falar mais de equipamentos, porque senão chega uma hora que tu desempolga totalmente e tu simplesmente... Eu cheguei esse ano a ficar 2 meses sem postar vídeo, cara. Porque eu não tava com vontade absolutamente nenhuma de colocar vídeo no YouTube, apesar de YouTube já ser uma renda fixa, já ser uma renda que ajuda nas contas, mas chega uma hora que a tua mente, a tua criatividade simplesmente cessa, e aí, o que faz? Heitor, o que tu faz? Cara, no começo eu pensava assim, putz, eu tenho que postar, eu criava muito assim, no começo exatamente para experimentar e para ver o que dava certo e também para aprender, né? Agora a minha perspectiva é um pouco diferente, assim, eu entendo o YouTube como uma maratona. Você não pode querer fazer um sprint, assim, querer dizer, agora esse mês aqui vou postar todo santo dia, que aí eu vou subir, vou ficar lá em cima, sei lá, tu vai ocorrer o burnout, eu acho, assim, se tu tentar fazer um negócio a curto prazo no YouTube, tu vai se decepcionar. Eu acho que o YouTube, ele ocorre, assim, o teu sucesso, digamos, o teu avançar, óbvio que eu não me considero bem sucedido no YouTube de qualquer forma, mas estou crescendo constantemente, e tu tem que perceber o YouTube como uma maratona mesmo, levar
da forma que tu consegue levar. Óbvio, como o Andrei falou, que o ideal é tu postar todo dia, ter conteúdo novo todo dia, o YouTube adora isso, e ele vai te beneficiar se tu conseguir fazer isso. Mas, assim, como um canal pequenininho ali que ganha uns trocadinhos por mês, é difícil tu dedicar todo o tempo necessário que é para você publicar vídeo todo santo dia para o YouTube, sabendo todo o tempo que tu vai levar para editar, para produzir. É complicado, assim. Eu acredito que eu conseguiria fazer algo do gênero se eu tivesse uma renda que eu pudesse viver do YouTube. Se eu pudesse viver bem do YouTube, eu acho que eu teria a sanidade mental para fazer isso, porque o meu método, assim, seria assim, eu normalmente faço uma pauta de vários vídeos, e eu consigo, às vezes, gravar 3, 4, 5 vídeos em uma sentada, digamos. O vídeo, assim, mais padrão do meu canal, assim, o mais básico. Ai, que delícia, cara. Numa sentada? Não, eu acredito que pra mim funciona, assim. Tem uma galera que fala sobre crescer no YouTube, eles falam do hero content, o conteúdo herói. Esse aí, eu tento fazer um por semana, digamos, aquele conteúdo assim que se destaca, que tu faz B-roll, que tu sai do teu estúdio, vai fazer teste prático. Eu sempre tento fazer isso, só que às vezes não dá, né? Mas, assim, se eu fosse fazer vídeos todos os dias, a minha ideia seria essa, por exemplo, 6 vezes por semana seria um conteúdo mais básico, e aí uma vez por semana eu teria aquele conteúdo que, eu vou fazer estreia, vou publicar por tudo que é lado, vou tentar fazer tudo que é jeito pra galera, pra alcançar mais pessoas, assim, né? Mas o burnout é real. Cara, o que eu penso é bem parecido com o que o Heitor falou aí. O YouTube é uma maratona. É só você ver os canais que surgiram no início ali, 2009, 2010, 2011, 12. Todos os canais que mantiveram, né, nessa maratona estão aí com 1 milhão de inscritos, né? A gente ajudou um canal de um amigo nosso que se chama Como Faz. O canal Como Faz tá atingindo quase 1 milhão de inscritos aqui. E a gente, até o nosso vídeo mais famoso é no canal deles. A gente fez em 2012. Tem lá mais de 150 mil views lá. E era como usar a regra dos terços. Daí a gente fica pensando, cara, se a gente tivesse criado o canal em 2013, cara, como é que seria agora? Mas talvez tudo tenha seu momento certo e a gente não estava preparado profissionalmente para fazer isso. Mas a gente foi bem nerd na criação do nosso canal. Nerd no sentido assim, a gente planejou muito bem. Então, sabendo que ia tomar o nosso tempo para gravação, primeiro a gente deixou a nossa empresa com uma reserva de dinheiro disponível de 6 a 12 meses para frente, falando, se der merda, temos caixa para manter a empresa aí mais 6, 12 meses. E só com isso que a gente criou o canal e falou, agora vamos ter a consistência de ter um vídeo por semana. E isso a gente manteve nesse 1 ano, que a gente vai fechar agora em agosto. E a gente tem projetado os vídeos, tipo, até setembro a gente tem, assim, setado o que a gente vai gravar e o que vai lançar no canal até setembro. Então, a gente sempre gostou de segurança, folga, folga, assim, de saber o que vai acontecer. É engenheiro, né? A gente é meio nerd mesmo. Pô, como eu queria ser assim. Eu nem sei o que eu vou gravar para amanhã. Isso é verdade, isso é verdade. Quero ver quando eu tiver que dividir o AdSense. Eu acabei de pensar isso, verdade. A empresa é tudo junto, tudo é casamento, como é que é? Universal. União universal dos bens aí, tranquilo. Sobre a parte aí que você falou, dupla exposição, que fechou ali, a gente pensando nisso também, porque a gente, engenheiro, planejou tudo e também planejamos a saúde mental também. Então, no nosso canal você vai encontrar, uma semana vai ter vídeo sobre fotografia e na outra semana um bate-papo que não tem necessariamente a ver com fotografia. Por quê? A cada 15 dias a gente fala sobre fotografia, que é o nosso job, que é o nosso nicho de mercado, mas também na outra semana logo tem um papo que é totalmente fora e que a gente tem realmente prazer de fazer assim, faz de coração, não esperando nada em troca, que é essa parte de fazer coisas diferentes, que talvez acho que faltou, talvez no dupla exposição eles sentiram falta disso, de fazer coisas diferentes, e a gente prega muito aqui de fazer coisas diferentes, tanto que a nossa empresa faz foto, vídeo, música, a gente nunca fica, bored, fica entediado.
Na verdade eles não é que eles sentiram falta de produzir algo diferente, era justamente por produzirem algo diferente eles não tinham o mesmo retorno, o mesmo reconhecimento das pessoas, né? Então, por exemplo, quando eles postavam alguma coisa onde ela falava sobre a fotografia sem mostrar na prática, as pessoas reclamavam, pediam para ela mostrar na prática, e que não era o que ela queria mostrar, porque existem os workshops, os cursos, outras coisas que envolvem a fotografia que não só apertar o botão, era mais esse caso. Só pra engatar, assim, que quando eu tenho isso na cabeça, assim, o público, assim, quando começa a falar, não, eu não quero ouvir isso, fala do que eu quero. Cara, às vezes, você falar sobre o que você quer, você acaba fazendo um controle de qualidade do seu público. Ah, não gostou? Não, pode não precisa ver. Você acaba limitando, entendeu? Sim, claro. Por isso que tu tem que encontrar um meio termo, e eu acho que é justamente o que faltou para o canal deles. Claro, eu não conheço eles, não sei da realidade, não sei o que aconteceu, mas eu acho que faltou esse meio termo, porque foi o que eu falei aquela hora, a gente precisa entender que a galera vai xingar, que a galera vai falar, que as pessoas querem ver o que elas querem e deu, e que se dane a tua ideia, que se dane teu pensamento. Então você tem que encontrar um meio termo e entender que às vezes uma coisa que você faz, que você acha que ficou maravilhoso, não vai fazer sucesso. Não vai alcançar tantas as pessoas. E aí, bola pra frente. Vamos aprender e vamos fazer um outro vídeo num outro formato, de uma outra maneira, para que você consiga alcançar as pessoas, não só da forma que você quer chegar nelas, mas também da forma que elas querem que você chegue nelas, porque querendo ou não querendo, gente, assim, ó, nós estamos dentro da casa das pessoas de uma maneira, assim, incrível, todo dia. As pessoas param para falar comigo, para pedir um conselho, uma foto, e o cara chega com um carinho, ele te conhece pessoalmente, entendeu? Então, você tem que dar um pouco da atenção necessária. Uma coisa que eu faço muito é tentar responder todo mundo, entendeu? Hoje em dia eu já não consigo mais, mas no começo do canal eu respondia todos os comentários. Às vezes eu passava 2 horas por dia respondendo comentário, porque você não tá mais no pedestal, entendeu? Não é o youtuberzinho famoso e a gente aqui embaixo. Tá todo mundo no mesmo nível. Então, às vezes, quando eu respondo, os caras, pô, o Andrei respondeu, que legal. Eu falei, cara, bicho, eu só não respondo porque hoje é inviável responder todo mundo, mas antes eu sempre tentei deixar esse lado mais humano, e teve muitos haters que eu até converti, do cara que falava lá, xingava, porra, Andrei, isso daí tá totalmente errado, tu não tem que falar. Aí eu vou lá e explico pro cara, com calma, com paciência, não, cara, é porque eu tenho esse pensamento, X e Y, e o cara, pô, entendi o que tu tá falando, pô, legal, mais um inscrito, entendeu? E eu acho que esse lance... esse lance a gente limita muito. E eu aprendi, pô, pensa, a galera não deve estar me olhando agora, mas assim, pô, pensa no cara, né? Gordinho, baixinho, meu Deus do céu, né? Os caras, meu Deus do céu, o que esse gordo tá falando aí no YouTube? Cara, eu tô falando, eu tô dando a minha cara a tapa. Se você não gosta, não podemos fazer nada. Se você gosta, você é muito bem-vindo. E você pode vir aí para dar dislike, para xingar, para falar o que quiser, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Porque o YouTube é assim, o YouTube é uma massa de gente raivosa e uma massa de gente que te ama. E a gente tem que entender que a gente tem que tentar, né? Que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Tentar agradar os dois lados. Pô, legal, André, esse pensamento aí, o nosso país precisa de diálogo mesmo. É, verdade. Não, mas o esquema é fazer vídeo do YouTube falando mal de outro youtuber, aí bomba. Aí fica réplica, tréplica, sozinho. O Heitor é especialista nisso aí, Heitor. Você está errado. Nossa, eu já tomei tanto hate por causa desse vídeo, vocês não tem noção. Mas o hate ajuda também. De certa forma, ele também ajuda. Sim, ajuda. E falando um pouquinho desse processo, né? A gente tá falando de várias coisas sobre o YouTube, e aí agora falando como plataforma em si, né? Da gente que está dentro e fora ao mesmo tempo, que a gente produzindo conteúdo para o YouTube também é consumidor do YouTube. Como é que vocês veem, o que vocês acham que são vantagens e desvantagens de se falar de fotografia no YouTube, por exemplo, né? A gente fala de fotografia porque é o nosso mercado, mas existem praticamente qualquer área dentro do YouTube, né? Engenheiros podem acessar conteúdo sobre engenharia, médicos sobre medicina, mas como é que vocês veem, o que a plataforma pode oferecer, tanto de vantagem, né? Como, por exemplo, o uso do meu próprio script aqui, que é a democratização da informação, né? Torna-se
disponível muito conteúdo sobre fotografia, ou seja, qualquer pessoa hoje pode aprender fotografia, mas também existem muito conteúdos mal feitos ou que têm informações errôneas sobre a fotografia. Uma que provavelmente deve acontecer com certa frequência é sobre flash, guia do flash, distância do flash, potência do flash. Tem caras muito bons e tem negros que erram completamente o que estão passando de informação. O que vocês veem como vantagem e desvantagem dentro da plataforma? A plataforma, a maior vantagem da plataforma do YouTube é que ela vai abrir muitas portas para você no mundo de verdade, que não é um mundo virtual. Essa é a maior vantagem, tá? Agora, de conteúdo, porra, eu já vi todo mundo falando coisa errada. Eu, inclusive, falei coisa errada. Num dos meus últimos vídeos de Flash, em vez de eu falar fitametria, eu falei fitometria. Não tem nada, cara, não tem absolutamente nada a ver com fotografia, mas não sei por que lá na hora que eu gravei eu falei fitometria e não falei fitametria. Isso diminui o conteúdo? Não. É um erro, entendeu? Mas, assim, você viver de YouTube hoje em dia... A plataforma não faz mais isso porque tem muita gente. Você pensa o seguinte, são 100 milhões de dólares de publicidade injetados no Brasil e tudo isso antes era dividido em 50 mil pessoas e hoje nós temos 300 mil. Então, a maior vantagem do YouTube que ela vai dar para você hoje é tornar o seu trabalho conhecido e aí sim você poder fazer trabalhos externos ou trabalhos publicitários dentro do teu próprio canal. Olha, até hoje minha mãe fala que eu sou maluco de ficar divulgando todos os segredos da minha profissão. Até hoje ela fala que tu tá maluco aí, que tu tá contando tudo que tu sabe, depois ninguém mais vai te contratar. Fala a mesma coisa. Mas aí ela começou a compreender melhor, assim, ela tá começando a entender. Eu acho, assim, pra pessoa que tá produzindo conteúdo, eu acho que o YouTube é só vantagens. Só vantagens, por quê? Porque você vai ser visto como uma autoridade. Querendo ou não, as pessoas te veem como uma autoridade. Elas começam a te ver como um educador, realmente, de fotografia. Por mais que, às vezes, você fez um vídeo sem tanto conhecimento técnico sobre o assunto, a pessoa vai te ver lá na telinha e vai pensar que você realmente é um grande conhecedor sobre o assunto. Isso é muito bom para a pessoa que está produzindo, mas não necessariamente para a pessoa que está assistindo. Né? Mesmo porque a edição deixa qualquer um inteligente, né? Exato, agora vocês estão vendo como eu sou enrolado para falar. Na edição eu sou um mestre da oratória. E aí tu vê que, às vezes, por não ter uma avaliação por pares, como tem, por exemplo, com um professor universitário que vai publicar um artigo científico, que vai ter análise para uma banca para ver se ele fala o que ele falou está correto ou não, no YouTube a gente tem produtores de conteúdo que falam o que pensam, que falam sobre a própria experiência na fotografia e não necessariamente sobre uma técnica científica, digamos, né, sobre a fotografia. Então a gente tem um pouquinho desse problema. A gente tem o lado do produtor. Sinceramente, eu só vejo vantagens com o YouTube pro lado do produtor de conteúdo. Assim, é um negócio que, pela minha experiência, eu só tenho feedback positivo, é muito bom para mim, né? E só que tem a questão de não ter, digamos, uma análise sobre esse conteúdo, sobre se esse conteúdo é válido, se ele é correto. Mas a democratização é isso. Eu acho que o conteúdo que é ruim, que é errado, ele vai acabar sendo deixado um pouco de lado e vai se sobressair quem realmente tem conhecimento, tem conteúdo para divulgar e compartilhar. Eu não sei, assim, vou só usar um exemplo aqui, colocando uma observação, que o Andrei falou usei o termo errado na hora de fazer um vídeo, né, que é basicamente corrigível se a gente põe uma legendinha do tipo, né, na hora da edição a gente perceber e escrever no vídeo, como alguns vídeos fazem. Mas eu acho que o discurso meu de conteúdo impróprio, assim, é mais quando a pessoa ensina realmente algo errado, não é uma nomenclatura apenas, né, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque uma verdade pra gente não é uma verdade pro mercado, né? Dizer que uma lente não presta pra quem, né? Pode não servir pra gente em alguns casos, mas pra outras pessoas ela é essencial que ela seja usada, né? Hoje, por exemplo, dificilmente você vê alguém fotografando futebol e ele não tenha pelo menos uma 70-200 ou uma 400mm e uma 35 ou uma 24, porque a hora que o cara comemora o gol, ele vai pra cima do fotógrafo. E se ele tiver a 70-200, ele não faz a foto. Então, assim, não, mas no futebol é só a 70-200. Não, existem perfis e coisas assim. É justamente esse ponto que eu falo de abordagem de conteúdo impróprio. De repente, a pessoa explicar algo muito errado,
que o Flash provavelmente é um dos conteúdos que mais difíceis de se ensinar, né? Que existem nomenclaturas, medidas, distância, potência, que mexeu com matemática, 90% das pessoas não sabem fazer cálculo, me incluo nessa, né? Tanto que eu gosto de usar o TTL para não ficar me preocupando com as barras alguma coisa. Cara, eu sou engenheiro e uso TTL, cara. Cara, é engraçado só uma coisa que você falou na contrapartida do lance do Flash, né? Tem um pessoal aí do YouTube que se considera o rei do Flash, né? E mesmo esses caras que se consideram o rei do Flash, os caras fazem live e na hora diz, tem que fazer o cálculo, aí chega na hora de fazer o cálculo, ele não sabe fazer, tem que usar a calculadora. Então, gente, e outra, você consegue chegar no mesmo resultado de N maneiras diferentes, entendeu? Então, às vezes o cara fala, isso que você está falando está errado, e está se criando uma geração de pessoas que consomem o nosso conteúdo de achar que tudo que todo mundo fala está errado, entendeu? Pode ser errado para mim e certo para você, porque eu posso usar o Flash com uma potência alta e deixar o primeiro plano bem claro e o segundo plano bem escuro, porque eu quero que a minha fotografia seja assim. Aí vem XYZ e diz, não pode, não, isso daí tá errado. Cara, a grande realidade é que quando a gente fala de fotografia, o certo e errado é muito difícil, porque eu imagino que todos vocês já devam fotografar há um tempo, e hoje em dia, para tu errar uma foto de verdade, é difícil, pô. Não é da época do filme, disparou e aquilo, acabou. Pra errar a foto de verdade, você tem que ter uma Nikon, porque ela corrige 5 pontos de exposição, aí você pode errar de verdade. A Nikon? É a câmera de canhoto, né? Não, tô sabendo. Não, mas uma única verdade que eu sei sobre o Flash é que ele não rebate na lua. Fora isso... Opa, aquele cara fazendo festa infantil em ambiente externo, rebatendo na lua, né? É só ele esperar aí umas 6 horas que ela deve voltar. Ou usar o high speed, porque vai mais rápido. Nossa, essa conseguiu ser. Cara, só dando a nossa opinião também sobre o que vocês tinham comentado sobre controle de qualidade no YouTube, né? O que a plataforma ajuda ou não. Eu acho que, no final das contas, assim como o Zé falou que existe o algoritmo que vai comandar tudo, o algoritmo vai fazer o conteúdo bom subir, o conteúdo ruim vai ficando para baixo, né? Com o tempo vai acontecendo isso. E como o YouTube é uma plataforma de cauda longa, né? Cauda longa, assim, conteúdos com 5, 7 anos estão lá e são relevantes porque o Google continua relevante, né? Fala isso pra banheira de Nutella, então. Conteúdo maravilhoso que tá aí até hoje. Tem uns conteúdos que aparecem no recomendados aí que eu acho que tem alguém aí pagando pra aparecer. Não, só pode. Mas assim, para esse público nichado, vai chegar o pessoal e vai corrigir nos comentários, e com isso o cara vai perdendo crédito. É claro que com isso tem pessoas que se promovem, né, com o algoritmo, mas essa pessoa vai ficar conhecida como a pessoa que fala errado, né? Então, mesmo assim, o algoritmo vai evidenciar essa qualidade ou falta de qualidade. A gente espera que sim, de alguma forma. Abordando um outro assunto aqui, né? A gente tá falando de YouTube, tem se visto que precisa se preocupar muito com o conteúdo, com a edição, sobe, desce, edita, refaz, não faz roteiro, enfim. Você precisa dedicar muito tempo para manter uma frequência, um conteúdo relevante, a qualidade do canal. E como é que vocês fazem essa relação de profissão, né? Se hoje em dia não dá para viver ainda do YouTube, viver bem pelo menos, né? Ajudar a pagar as contas é ótimo, mas viver do YouTube em si, como é que vocês fazem essa relação do trabalho mesmo, como fotógrafo ou qualquer outra profissão que cada um atue, para ir com o YouTube, que de uma certa forma a gente percebeu isso, por exemplo, aqui no Papo de Fotógrafo, como se criou a necessidade de produzir conteúdo sempre. Praticamente a gente dedica o horário comercial e o não comercial também para manter as coisas funcionando, as redes sociais e tal. Como é que vocês lidam com isso, né? A profissão fotógrafo, como é que vocês dividem os dias ou a semana para poder continuar trabalhando como fotógrafo, porque também é importante estar atuante no mercado para entender tudo o que está acontecendo ou como funcionam as coisas com a profissão youtuber? Cara, eu já fui mais noiado, tá? Antigamente eu tinha que ter vídeo de segunda a sexta. Hoje em dia, o meu planejamento é o seguinte: tem trabalho? Eu vou fazer o trabalho. Tem YouTube? Eu faço YouTube, entendeu? Tem tempo para o YouTube? Eu faço para o YouTube. Hoje eu já consegui desenvolver
uma técnica que eu começo a fazer o roteiro às 7 horas da manhã, 1 hora da tarde o vídeo está prontinho já no YouTube, entendeu? Então eu consegui fazer dessa maneira. Mas assim, ó, as contas vêm, né, cara? As contas vêm e o YouTube, ele não tá mais pagando tão bem. Então a prioridade é sempre o que você vai pagar as contas, entendeu? Eu já tô em 2 mundos que eu gosto muito, que é a fotografia e o YouTube. Então, quem tiver, por exemplo, essa semana foi uma live e um vídeo só, porque eu fechei 4 contratos, tive que trabalhar, tive que editar, tive que fazer essas coisas. Então, antes eu era bem mais noiado em tem que ter vídeo no YouTube, e hoje eu já estou mais tranquilo. Eu também, como o Andrei, a prioridade, obviamente, é o meu trabalho como fotógrafo. Eu, sinceramente, espero que um dia o YouTube se torne prioridade, porque realmente vai significar que o negócio deu muito certo. Se eu dissesse, não, eu vou abrir mão de fazer esse trabalho aqui como fotógrafo para ficar em casa produzindo um vídeo para o YouTube. Por enquanto, isso é impensável. Para vocês terem ideia, quando um vídeo dá muito certo para mim, eu tenho mais ou menos 40, 50 reais de AdSense que eu recebo no vídeo, mais ou menos isso. Então é bem pouco considerado o trabalho que eu tenho para o vídeo ainda, é bem baixo, mas já é, como eu disse, uma ajuda, né? Dá para pagar ali o meu Lightroom, o meu Photoshop, né? Mas assim, eu tenho o benefício também de trabalhar como fotógrafo de esportes de rua. Eu consigo conciliar também, enquanto eu tô lá trabalhando como fotógrafo de esportes de rua, eu posso estar gravando a minha ação lá, posso falar com a câmera de vez em quando, eu consigo conciliar, eu acho bem legal. Eu acho legal também quando eu consigo fazer isso em fotografia hoteleira, eu já fiz isso também. O cliente em si normalmente não se importa tanto pela minha experiência de eu ir lá, levar uma câmera, gravar eu fazendo o trabalho lá, então às vezes eu tento conciliar também, dá para fazer uma parte do vídeo, digamos, lá no local, produzindo, depois complementa com gravações em estúdio, e eu consigo conciliar os dois, ganhar dinheiro tanto com o vídeo no YouTube, quanto com o trabalho lá pessoalmente. Mas, sem dúvida, hoje em dia, ainda a prioridade é o trabalho como fotógrafo. No nosso caso aqui, dos irmãos Mários, como o Mário já disse ali, a gente é engenheiro, planilha, tal, Excel, então a gente tem tudo planificado, planilhado. Ele fez engenharia, não letras. Pixelizado, diz. Pixelizado. Daqui, nosso sonho, na verdade, é ter, tipo, 20 vídeos prontos pra frente, assim, né? Pra ter tudo, pelo menos aí, digamos, 5 meses pra frente, assim, de vídeos prontos. Mas, claro que isso não é possível. Até hoje a gente só conseguiu 1 mês pra frente. Então, até esse negócio de planejar aconteceu porque a gente trabalha com formatura e casamento. E a agenda de formatura e casamento a gente fecha 6 meses a 1 ano antes, né? Então a gente já sabe que em novembro e dezembro a gente vai se ferrar. Então, e ano não vai passado, conseguir produzir nenhum vídeo. Não vai dar tempo. Então, novembro e dezembro do ano passado, a gente deixou lá 8 vídeos prontos e precisou. Porque o Photo Innovation foi sensacional pra gente, porque a gente aproveitou lá e gravou 8, 10 entrevistas, inclusive com o Andrei lá, ó, quem quiser assistir lá. E o Photo Innovation foi a nossa salvação de novembro e dezembro, porque daí a gente ficou com entrevista para publicar até em janeiro. Se não fosse isso, o canal não teria se mantido. Mas é claro que o nosso sonho é não viver de YouTube, mas eu teria o sonho de ser entertainer, assim, de produzir conteúdo e aos poucos ir deixando o lado mais de ir em campo para fazer o trabalho que a gente faz e mais ser produtor de conteúdo. Mas por enquanto não dá. Até a gente tem amigos que já fizeram canais de bem mais sucesso, por exemplo, de 100 mil inscritos, 900 mil inscritos, 1 milhão. E o que eles falam é, mesmo produzindo vídeo frequentemente, o que eles tiram é 2.500, 3.500 reais. Então, depende, claro, do público que você está trabalhando, mas quando é público mais aberto, assim, ainda não dá pra você pagar uma estrutura pra você produzir os vídeos, né? Andrei tem... Não, assim, um canal de quase 1 milhão de inscritos, o cara tirar 2.500 reais por mês, é isso? Ah, não, mas isso é um canal que parou de produzir faz 3 anos, e mesmo assim, dando 2,5 por mês, mas ele parou de produzir faz 2, 3 anos já. Uhum. Então, tipo, vale a pena, mas é aquela coisa, é cauda longa, você vai ter tempo depois pra aproveitar os dividendos, mas pro curto prazo, não tem jeito. Não dá pra viver de YouTube, não.
Agora, uma curiosidade, você acha que se a gente fosse um pouquinho mais bonito, a gente teria mais audiência? Ah, eu teria, com certeza. Cara, o Whindersson tá aí pra provar que não, cara. Mas ele usa uma GoPro e fica de longe, né? Então... Ai, cara, vocês não prestam. E outra, ele é muito mais simpático e criativo que a gente, né? Ah, o Casey na Stat tá aí pra provar que não também. Eu sei que também não. beleza é aos olhos de quem vê, né? Mas, sei lá. É como o cara se vende, entendeu? Se o cara é divertido, se o cara é simpático, sorridente, se ele fala sorrindo, se nos vídeos ele sempre mostra coisas legais, sempre tá de bom humor. Porque às vezes, cara, eu até falei na entrevista lá pros irmãos Mário, às vezes a pessoa vem assistir um vídeo nosso porque ela teve um dia péssimo, entendeu? E aí, vou ver um videozinho lá que de repente tem uma coisa. Eu já tive cara falando de... Não foram poucas, cara falando de suicídio que diz, porra, a fotografia mudou minha vida. Então, cara, é mais como a gente se comunica, mais a ideia que a gente transmite do que beleza, do que a casca, entende? Eu tô ainda na esperança de a beleza ajudar em alguma coisa, porque tá difícil subir a audiência. Mas YouTube é um trabalho difícil, cara, porque assim, olha, os primeiros 10 mil inscritos, cara, é uma dificuldade você conseguir. Depois dos primeiros 10 mil inscritos, você começa a crescer com uma certa relevância maior, entendeu? Uma velocidade um pouco maior. Só que assim, por exemplo, vê o meu caso. O meu caso, depois dos 10 mil, eu cresci muito, 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 muito. Eu fui por muitos meses o canal de fotografia que mais cresceu no Brasil. E aí eu relaxei. Aí eu parei de postar vídeo todo dia, eu parei, aí o que o YouTube fez lá? Foi lá e cortou. E aí eu desci de 5 mil inscritos por mês para 800 inscritos por mês. E aí depois eu tive que ir me retomando. E agora que eu tô começando a voltar a números que realmente são relevantes, entendeu? Me veio agora na cabeça, assim, em algum momento... vocês aproveitaram dessa expertise na fotografia para produzir conteúdo pro YouTube? Eu não tô falando só de como usar a câmera, né, de iluminação em si, mas desse conteúdo que vocês têm produzido, de alguma forma, ajudam vocês na profissão como fotógrafos, né? Porque a busca por conhecimento, por estudar coisas para produzir conteúdo ajuda, e o que da fotografia, de uma certa forma, influencia vocês na produção de conteúdo? Que tipo de informação, que tipo de insights, como fotógrafos, vocês trazem para dentro da produção de conteúdo? Sem dúvida, me ajudou, assim, eu já tive inscrito meu que me contratou para fazer filmagem, fazer fotografia, que era corretora, por exemplo, já me aconteceu. É um negócio raro de acontecer, essa parte, assim, de integração entre alguém que assistiu o YouTube e vai lá e te chama para te oferecer um trabalho, assim, me aconteceu muito pouco. Mas, do outro lado, que a gente falou, como que o trabalho influencia o meu YouTube, eu diria que totalmente. A minha diária como fotógrafo, o meu trabalho diário como fotógrafo, ele tem relação total com o que eu posto no YouTube. Eu realmente tento falar no YouTube sobre o que faz parte do meu dia a dia, assim, como fotógrafo, o que eu realmente tenho expertise para falar sobre. Às vezes eu extrapolo um pouco e falo sobre coisas que eu não sei muito, mas tento para também aprender e tentar passar conhecimento. Mas é isso aí, eu acho que é bem conectado, assim, o trabalho como fotógrafo e o YouTube tem relação total para mim. Eu acho que a gente, como trabalha com foto e vídeo, já começa com um passo à frente, por exemplo, de quem trabalha com culinária, com mágica, com maquiagem, porque a gente já tem todo o conhecimento e os equipamentos para fazer os vídeos, né? Então, talvez, não sei se é por isso que tem muito youtuber de foto e vídeo aí, mas aqui a gente já tem todos os equipamentos e o conhecimento necessário, é só colocar em prática para falar sobre o nosso trabalho, diferente de uma maquiadora ou um youtuber que fala de culinária, que ele tem que ou contratar uma equipe, né, ou tem que aprender um novo métier, um novo trabalho aí para poder produzir vídeo, e a gente não precisa passar por esse passo, que a gente já passou, né? E quem tem um irmão gêmeo é muito mais fácil ainda, né? Porque não precisa nem ficar focando tem pelo dois, celular. Né? Eu tenho até um backup, falar, aí se eu tiver resfriado, ele fala. Eu já vou um pouco na contramão, porque, assim, é justamente o caso do Whindersson num canto com uma GoPro no automático e grava e faz um baita de um sucesso. Eu acho que a fotografia tem a ver porque é o conteúdo que eu falo. Entendeu? Porque se tem uma coisa que você precisa aprender, é como se vender, como falar, oratória,
Entendeu? Essas que eu acho que são as maiores dificuldades, porque o cara lá de câmera, de fotografia, essas coisas, o cara como coloca lá no full automático, vê 2 tutorial no YouTube, fica na frente de uma janela, o cara já tem o equipamento para fazer o que ele precisa fazer para o YouTube. Agora, como falar, como se vender, aí que tá a real dificuldade, porque quando a gente fala com o YouTube, cara, quando eu tô dizendo falar com o YouTube, é falar com as pessoas que estão assistindo a gente, é uma maneira completamente diferente de falar, tanto que eu imagino que quem é da minha audiência e vai ouvir o jeito que eu tô falando agora, vai até estranhar um pouco, porque eu falo diferente, entendeu? A gente fala um pouco cantado, um pouco dando importância para o que você, porque a parte da ideia que é importante, você tem que dar uma ênfase maior na fala. Então, acho que assim, o lance da fotografia me ajudou pelo conteúdo, simplesmente. Agora, pro YouTube, eu acho que as maiores dificuldades estão em outras coisas. Até eu ia pedir uma dica para vocês que estão acostumados a gravar mais vídeos aí. Como é que faz para ser você mesmo na frente da câmera? Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque o que você ouve eu falando no podcast ou nas rodas de conversa, sempre vai ver o tiozão do pavê, né? Umas piadinhas muito ruins, né? Aquelas piadinhas que todo mundo olha pra sua cara e fala, eu não acredito que você fez essa agora, né? E a hora que dá o REC, vira totalmente um William Bonner, que tem que ler o prompter lá pra... Tipo, eu fico muito sério, eu não consigo fazer os gracejos que normalmente eu faço só pelo áudio aqui, por exemplo. Tem alguma dica pra desenvoltura, né? Gravar pelado na frente do computador, não sei, como é que faz aí pra se desenvolver nessa... Eu vou falar da minha experiência, tá? Cada um tem o seu jeito, mas eu acho que você não é você na hora que você está gravando. Você é uma pessoa diferente. Porque, na maioria da parte, a gente é mais tímido do que parece, a gente, às vezes, é mais introspectivo do que realmente é. Então, tipo, ó, dando um exemplo agora, se eu falar com você assim no vídeo, vai parecer que eu tô morrendo, que eu não quero estar aqui. Agora, se eu chegar e falar de uma maneira diferente, dando uma entonação de voz, aí sim, eu quero estar aqui, eu quero passar conteúdo para vocês. Então, André, me ensina fotografia. Ah, agora você tá querendo estar aqui, então. Agora... Não, é porque assim, eu acho que tem muito a ver esse lance de você criar um pouco... Claro que o personagem que você cria tem muito de você, porque, né, é você mesmo. Mas você tem que criar um cara animado, um cara que já teve dias que, porra, cara, eu vim do velório e tive que gravar vídeo, porque eu tava na época que eu tava noiado, que tinha que ter vídeo, e eu tinha que ser uma pessoa completamente diferente. Eu tinha que passar energia, tinha que ser empolgado, tinha que falar sorrindo... Eu já imagino você chegando em casa falando, acabei de chegar de um velório, estou aqui para gravar um vídeo com vocês. Mas é sério, cara, já aconteceu comigo, cara, já, tipo, teve uma época que eu me separei da minha esposa e, tipo, na semana eu não conseguia nem falar porra nenhuma, mas na hora de gravar o vídeo eu tinha que gravar. Eu tinha que mostrar que eu queria estar lá, eu tinha que mostrar, e é justamente do lance que eu falei, né? Não é equipamento, é a maneira com que você vai transmitir a informação, é o jeito que você vai falar sorrindo, é a sua oratória, a maneira que você se porta, que você se veste, tem tudo isso, cara. Por isso que eu admiro todo mundo que faz TV ao vivo, cara. Nossa, eu admiro demais. Depois que eu comecei a fazer vídeo, assim, YouTube aparecer, eu comecei a olhar com outros olhos aí, o Faustão. Eu vou falar, cara, Santos, YouTube pessoal. não é nada. TV ao vivo é uma loucura que vocês não têm noção, cara. Cara, mas aí que tá. Agora eu preciso falar. Engraçado que se for ao vivo, eu consigo. Eu não sei se é pelo desprendimento de, por exemplo, apresentar o congresso Fotografar, que eu já apresentei por 2 anos. Subir num palco não é um problema, eu consigo. Já dei entrevista, olha só, coisa maluca. Já dei entrevista em italiano pra uma televisão em italiano. A gente tava lá participando de um negócio e eu falei, tá de boas. Mas se eu dou rec aqui em casa sozinho, eu não consigo. Olha só. Olha, o psicólogo resolve isso, hein? Cara, você tem que ir pra TV aberta, você tem que trabalhar na Record, na Band. Não, eu vou fazer só lives agora, só lives. É porque às vezes você falando ao vivo, porque todos vocês que estão acostumados a gravar, vocês entendem assim, ó, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que falar,
Só que ao mesmo tempo que a gente está falando, a gente tem que raciocinar por causa do que a gente está falando. A ideia às vezes vem, às vezes você tem um roteirinho que você vai seguir, mas às vezes a ideia ela vai se montando em tempo real que você está falando. E às vezes isso complica bastante na hora de fazer gravação, entendeu? Isso tudo tem a ver com experiência, porque às vezes a gente está na frente de um palco, como já aconteceu comigo, com 1.200 pessoas olhando para você e, puta, tu desenrola que é uma maravilha. Ligou a câmera na tua frente e não consegue nem falar o próprio nome. Eu pensei numa teoria agora que eu acho que a nossa mente nos sabota, porque quando você tem a possibilidade de editar, o seu cérebro meio que fala, tipo, se eu errar, eu faço de novo. E acaba travando por causa disso, cara. Pode ser, cara, faz sentido. Tem lógica. Faz sentido aí, ó. Dá um nome pra essa teoria aí. A teoria do hack. Teoria do corte. Do editor. Mas eu ia falar alguma coisa muito parecida, mas eu acho que não é nem o fato de imaginar que você pode editar, pode cortar o vídeo. É justamente você pensar já em como vai cortar o vídeo. Você sai se preocupar assim, tipo, eu vou falar desse jeito, mas eu tenho que cortar seco aqui. Ou se eu falar muito, se eu deslanchar de falar sem parar, sem dar pausa, eu não vou conseguir editar, porque se eu editar vai ficar muito estranho. Enfim, você já na verdade já tá preocupado em como editar o vídeo, né? Eu fico prestando atenção em muitos youtubers, justamente nessa questão do corte seco, e fico pensando, mas será que eles têm um tempo que eles deixaram de falar para fazer esse corte seco, para dar para realmente parecer que é um corte seco? Ou será? Porque eu desembesto de falar, eu não paro, assim, eu vou na sequência e não tem respiração praticamente. E aí, a hora que eu vejo o vídeo pra editar, eu já falo, que porcaria, já deleto, eu nem edito e nem publico nada. Cara, eu e o Zé, eu falo pelo Zé também, a gente tem uma dificuldade imensa de gravar. Eu queria ter a habilidade de gravar diretão, assim, que nem o Heitor e o Andrei fazem, falando num take só. Mas a gente tem menos de um ano aí no canal. Cara, a gente escreve roteiro e eu falo quase frase por frase, cara. Todos os nossos vídeos são roteirizados frase por frase. Então tudo que a gente fala ali foi escrito antes. Eu no começo era assim também, até usava teleprompter, mas fica meio engessado, né? Não, Tá sério, pronto pra TV já, tá pronto meu pra TV. teleprompter eu fiz com um vidro quebrado e um negócio de cortar carne e a DSLR atrás. Mas assim, cara, demora. A oratória é uma coisa que realmente é difícil, né? E faz toda a diferença para quem tá mostrando a cara no vídeo, né? Cara, mas isso é uma coisa muito boa e é uma das vantagens que o YouTube nos trouxe, que eu achei, né? Por exemplo, você falou, com o tempo vai melhorando. E já com menos de um ano aí, eu já fui falar em reportagem, assim, que vieram entrevistar, porque eu tava no evento lá da Páscoa aí, perto aí, em Pomerode aí veio a TV entrevistada, daí eu me senti bem à vontade, assim, pra falar. Então, você começa a ficar mais à vontade com a câmera também, isso é bem legal. É que às vezes a gente não entende que a gente tá na nosso quarto, eu tô aqui na garagem da minha casa, e eu e uma câmera. Só que lá do outro lado são 250 mil visualizações por mês. É muita gente. E cara, eu já fui gravar vídeo, por exemplo, eu faço muito vídeo para empresa, e às vezes eu pego a câmera, aponto para a cara da pessoa e pergunto, qual é teu nome? A pessoa faz assim, não consegue nem falar o nome, né? Então, falar para uma câmera realmente às vezes é mais difícil do que falar para pessoas que estão na tua frente, né? Porque você tem aquele calor humano e você tem aquela reação em tempo real, então você já sabe se a pessoa está gostando ou não está gostando do que você está falando. Aqui é só a câmera friazinha, ela tá do mesmo jeito sempre. E aí, o que tu tá falando tá agradando? Você tá falando da maneira correta? O teu português é um português que faz as pessoas entenderem o que você tá falando? É tanta coisa, é tanto detalhe. Aí, você que tá querendo ser youtuber, vem cá, vou falar pertinho do microfone. Você tá ferrado, meu irmão. Uma coisa que eu acho que também deve pesar muito, né, pra quem produz conteúdo, olhar pra câmera e falar assim, de uma maneira com que ele seja compreendido, é o compromisso que você tem com o conteúdo que você está falando, né? A gente, por mais que tenha roteiro, tenha autoridade, tenha conhecimento naquilo que vai falar, a preocupação com que você vai passar para as pessoas e de em nenhum momento falar uma besteirinha ali de errado ou que possa comprometer todo aquele trabalho que você já teve, também acaba causando esse impacto de olhar para a câmera e falar, e agora? Tá no rec. Né? Agora eu tenho que falar aquilo. E aí a gente acaba ficando um pouco mais sério do que normalmente é. E realmente, provavelmente, a prática vai tornar isso um pouco mais fácil. Mas é engraçado porque
também existe um outro ponto de vista e eu observei isso. As pessoas sempre esperam que eu seja um engraçadinho. Se eu vou gravar um vídeo, eu tenho que fazer uma piadinha, tem que ser de uma maneira descontraída. E eu tenho produzido alguns vídeos pro IGTV, né? Pro IGTV, não sei como é que fala essa porra até hoje. Nossa, isso existe ainda? Existe e funciona, é muito legal isso. Principalmente porque agora o IGTV, isso fica uma dica pro ouvinte, ele aparece no feed do Instagram, então gera mais visualizações. Só que esse eu me desprendi totalmente da técnica. Eu ponho o celular na frente da janela, que me dá luz para me iluminar, e falo aquilo que eu tenho que falar sem roteiro, sem nada, escolho um tema e desembucho. E vou falar, isso é libertador, hein? Quando você para de se preocupar com certas amarras, isso é libertador. Principalmente técnicas, né? E é legal porque, assim, esse conteúdo que eu tenho gerado pro IGTV é muito mais questionador e sério do que o engraçadinho que eu acreditava que as pessoas esperavam de mim o tempo todo. E isso tem gerado um feedback muito maior do que só as piadinhas ou só ser engraçadinho do jeito que eu achava que eu deveria ser, né? Então essa é uma coisa de a gente também começar a experimentar com o nosso público para ver o que eles aceitam ou não. E eu tenho percebido um engajamento muito maior das pessoas, pelo menos no Instagram, com posts e os vídeos do IGTV que são mais questionadores do que simplesmente uma piadinha ou um conteúdo engraçadinho para animar a galera, assim. O engajamento tem sido muito maior. Vou sair daqui e vou gravar pro IGTV, gostei da ideia. Vale muito a pena, é bem bacana, porque é um desprendimento técnico, porque o celular mesmo você já resolve, né? É super simples, e aí você tem 10 minutinhos aí pra falar o que você pensa, o que você quer, e pra mim tem gerado um retorno bem bacana. A gente já tá quase terminando o bate-papo, a gente já abordou quase tudo aqui sobre o YouTube, mas eu gostaria de saber uma curiosidade de bastidores aí de cada um dos canais, né? O que ou a galera tem curiosidade pra saber, ou o que vocês fazem que a galera não tem a mínima ideia que acontece e que vocês falam, poxa, seria legal eles saberem disso. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta pra ajudar. Uma é pergunta, depois vocês pensam numa outra coisa. Os recebidos, os unboxings, né, os hands-on, são realmente recebidos? Porque tem gente que fala que é recebido, mas comprou, né? Tipo, meio tirou o dinheirinho do bolso pra ter ali e tá arriscando pra ver se a marca encontra ele no YouTube e paga ele pra fazer alguma coisa. Olha, no meu caso, os recebidos são recebidos mesmo, entendeu? Eu até não tinha pensado nisso. Acho que eu vou começar a comprar umas coisinhas aí para fazer um unboxing para mostrar pro pessoal. Se bem que produto de fotografia hoje em dia tá complicado, né? Qualquer coisinha R$5.000. Mas no meu caso, os recebidos são recebidos mesmo. Eu graças a Deus, eu tenho uma visibilidade boa com algumas empresas grandes de telefonia, de venda de produtos, então já recebi bastante coisa. E eu não consigo desapegar, eu tenho uma estante aqui, nossa, cheia de coisinha que eu já recebi, já mostrei no canal. Você tem bastante equipamento, assim, né? Normalmente, aí uma pergunta, uma curiosidade, eu te ajudo nessa no seu canal. Todos esses equipamentos que você recebe pra testar, mostrar como funciona, é alguém que te empresta, você compra, patrocinador te empresta pra você fazer, depois você devolve, te dá de presente pra você fazer propaganda, como é que é? Tá um pouco de cada. Eu já tive caso de um inscrito meu que estava na semana de lançamento da iOS RP, comprou, 2 dias depois estava aqui em Florianópolis e disse, André, eu largo a câmera aí na tua mão, 3 dias, vai fazer vídeo. Então, tipo, eu lancei vídeo da RP antes que até muitos gringos que estavam lançando esse vídeo, porque eu já estava com a câmera na mão. E eu também tenho a empresa que me empresta equipamentos, que em troca de eu fazer e ir falar deles, e a maioria os caras mandam para mim o equipamento e dizem, André, fica aí com o equipamento, e em troca você fala da nossa empresa no seu canal, dá a sua indicação. E alguns são patrocinados, aí são vídeos realmente patrocinados, que aí tem todo um briefing anterior, e a empresa fala assim, você tem liberdade para falar o que você quiser, mas eu quero que você destaque X, Y e Z do meu produto, e aí além de você ganhar financeiramente um dinheiro da publicidade, você ganha o produto também. Essa é a vida. Eu quero isso pra minha vida. Mas não é tanta coisa não, tá? Já vou avisando. Eu tava feliz da vida que tinha um monitor da Bank aqui, vou ter que devolver. Porque eu vou falar para vocês, tá? Uma coisa que mudou nas empresas é que hoje em dia nós temos muitos produtores de conteúdo. Vamos falar um pouquinho do mundo da fotografia e dos celulares, tá? Enquanto antigamente uma empresa pegava 3,
4 produtores de conteúdo e investiam R$100 mil nesses caras, hoje em dia eles preferem pegar muitos produtores de conteúdo e não investir mais a grana. Eles emprestam o equipamento, o cara devolve depois, ele faz, porque tem muita gente querendo fazer. Então, às vezes, hoje em dia, o pensamento do mercado publicitário ele está mudando bastante. Eles estão indo mais para a massa, porque hoje em dia existe uma massa de geradores de conteúdo, do que pegar o cara lá que se destaca pra caramba. Você vê o maior canal de fotografia aí, ele faz de vez em quando um negócio de uma marca, mas já não está mais fazendo tanto, entendeu? Então, o pensamento das marcas está indo mais para a massa e não para o investimento. Meu caso, vou falar. Tá indo áudio, né? Então eu consegui 2 marcas até hoje que me mandaram produtos, que foi a Polar Pro e a KNF Concept. E no caso da KNF Concept, eles me mandam lá da China os produtos sem nenhum tipo de pedido, assim, tu tem que falar isso ou aquilo, falar bem, né? Até hoje eles só me mandaram produtos que eu gostei, e aí o meu pagamento, no caso, é o produto em si, né? Então eu recebo o produto, fico com ele. No caso da Polar Pro, fui eu que entrei em contato com eles depois que eu comprei meu drone e falei se eles não queriam me mandar uns filtros. Eles mandaram os filtros. Já mandaram outros produtos lá, já recebi várias coisas deles também. Então toda hora me mandando, assim. E também, o pagamento é eu receber o produto, né? E aí no caso de softwares, principalmente, aí tem um pagamento, normalmente pelo PayPal lá, que a marca paga para tu fazer a avaliação. Mas também, não tem... assim, no meu caso, eu sempre fiquei livre para falar o que eu quisesse sobre o programa, sobre o produto. Nunca teve nenhum requisito assim, a gente faz a parceria contigo se tu falar isso e aquilo do produto, né? Que seria complicado, assim, né? Aí eu não estaria livre para falar o que eu penso realmente, né? Mas assim, toda semana eu tô mandando e-mail para marcas. Ontem mesmo mandei e-mail para Epidemic Sound, que é quem faz as trilhas dos meus vídeos, né? Que eu tenho uma assinatura, para ver se eu não posso ser embaixador da marca. Eu dou tiro para tudo que é lado para tentar. Em alguns casos dá certo, em alguns casos nem recebo resposta, em outros eles falam que o programa de afiliados, programa de embaixador, o que for, não está aberto, não... É sempre assim, eu sempre tento mandar e-mail para tudo que é lado e às vezes acontece de o cara receber alguma coisinha legal pelo correio. Eu acho bem massa essa parte. Tem que ser proativo também. Pô, aí sim, todo mundo recebendo. No nosso caso, cara, é que o nosso canal é muito recente, né? Daí a gente nem tem visibilidade ainda muito, 2.000 inscritos, né? Então, o que a gente fez foi, como a gente sabia que não ia ter patrocínio nesse início, a gente falou, então a gente vai criar o nosso patrocínio. Então tem a lojinha dos mares, venda de equipamentos novos e usados, locação de equipamentos, e aí a gente é o nosso próprio patrocinador. Um irmão patrocina o outro. Não, o bolso é da mesma calça. É o mesmo bolso. Mas que nem os vídeos do nosso canal, por a gente já trabalhar há 7 anos com foto e vídeo e sem 2 pessoas, né? E cada um tem câmera backup, etc e tal. Então acaba que até hoje a gente não terminou de falar dos nossos próprios equipamentos. Então todos os equipamentos que tem no nosso canal são nossos. O que a gente tem feito é... Antes de vender um equipamento, por exemplo, antes de vender a... Putz, qual que era ali? A 35mm. Mark II. O 6D Mark II. Antes de vender, a gente fez o review e depois vendeu. Então, a gente tem aproveitado essas vendas, né? Antes de vender, a gente faz o vídeo. Mas vender por enquanto... um equipamento literalmente revisado. Reviewzado. Isso aí. Mas os nossos também, né? Quando a gente pensa em vender um equipamento nosso, a gente fala, pô, não pode vender ainda, porque ainda não fizemos um vídeo no canal. Então, tem essa também. E mercado de afiliados. Vocês não curtem mercado de afiliados? Eu tô fazendo isso. Todo vídeo eu posto link para por exemplo, Americanas, normalmente eu posto lá. Aí eu recebo uma comissão. Isso é bem interessante, eu acho bem legal. É uma forma, assim, todo mês assim, eu tiro 100, 150 reais ali de comissão, assim, só de botar o link ali nos vídeos. É bem legal. Falando em afiliados, isso acho que vale a pena pra você, porque você tem um certo nível de engajamento, né? Já tem um número de inscritos, já tem um certo nível de engajamento do público, e aí o afiliados acaba valendo a pena, que também às vezes é um risco, porque muitas pessoas entendem que esses links, você só tá fazendo isso por dinheiro, né? Ele só tá falando sobre essa loja, sobre esse produto, porque ele vai receber alguma coisa na venda. Sim. Mas tudo isso é confiança do público, e talvez de tudo isso que a gente falou hoje, da discussão que a gente teve de produção de conteúdo, o que vale a pena no final é a fidelidade do nosso público e como realmente eles
participam de todo o processo da gente de trabalhar o conteúdo, como a gente fotografa, o que a gente entrega para eles assistirem. Vocês têm um último recadinho aí para dar, não só para os ouvintes, mas para quem pode aproveitar e fazer um jabá do próprio canal, óbvio, para receber visitas também. Espero que a gente ajude no número de inscritos e de likes e comentários nos vídeos de vocês. Então dê aí um último recadinho, uma dica para quem quer começar um canal, fiquem à vontade e já faz um jabá do próprio canal. Não, o que eu posso falar para o pessoal que está começando, que tem esse mesmo sonho que a gente tem de viver do YouTube, é assim, ó, cara, mais do que nunca, pode parecer clichê, porque todo mundo fala isso, mas é a perseverança, porque tem muita gente, tá? Tem muita gente que está fazendo e você não vai alcançar o sucesso em 1, 2 anos. Antigamente, de repente, aí por meados de 2005, 2006, a galera entrava no YouTube e eles alcançavam um sucesso muito rápido. E hoje em dia não, tá? Hoje em dia você precisa postar vídeo e você precisa ouvir a sua audiência, você precisa aprender oratória, você precisa aprender como você se porta no vídeo. Tem que estudar, tem que pelear, tem que guerrear, porque não é fácil, mas se você não desistir, você pode ter certeza que você vai alcançar, porque o YouTube é uma plataforma muito democrática, o YouTube te dá uma coisa que para mim a televisão nunca vai ter, que o produtor de conteúdo ele vai poder ter liberdade total para gerar conteúdo, né? E isso pode ferrar o cara, mas também como pode ser o grande destaque dele. Então o lance é perseverar. E quem quiser acessar lá o YouTube é Andrei Back to Basics. Eu falo umas coisas aí de foto para vocês, e se vocês se interessarem com uma linguagem mais não tão técnica assim, e quem curtir é só dar uma chegada lá, e aquele abraço. Obrigado aí, obrigado pelo convite, fico muito feliz mesmo de poder trocar uma ideia sobre fotografia. Na verdade, a gente nem falou só sobre fotografia, a gente falou muita coisa da vida aqui, né? Muita coisa louca que acontece e que a gente tem que pura e simplesmente passar por cima, tomar as pancadas, levantar e continuar e desistir nunca. Valeu, pessoal! No meu caso, o meu canal é o Heitor Perger Fotografia. Se você quer dar uma olhadinha lá, tem bastante coisa sobre produção de fotografia e vídeo, bastante coisa assim. E para quem tá pensando em começar no YouTube, começar a criar um canal, minha sugestão é que você simplesmente comece, não queira deixar tudo perfeito de início, porque se você quiser deixar tudo perfeito de início, você não vai começar nunca. Tem que criar coragem, botar a cara a tapa lá, faz, digamos, 10 vídeos, publica 10 vídeos, e aí vai nos seus analytics lá, olha o que tá funcionando, olha o que não tá funcionando, olha o que dá para replicar, o que não dá, o que a galera curtiu, o que a galera não curtiu, e aí a partir daí tu começa a fazer um conteúdo que a galera vai assistir, vai interagir com ele, e talvez você consiga um destaque no YouTube. Não necessariamente é o que eu consegui até hoje, mas eu quero avançar muito, ainda tenho o objetivo de crescer muito no YouTube, e estou fazendo o possível aí para conseguir isso. Ainda não está perfeito o meu conteúdo, eu tenho certeza que daria para melhorar em vários sentidos, mas eu estou produzindo. Eu levo muito a sério isso de, como é que eles falam, antes feito do que perfeito, né? Eu acho que no YouTube isso funciona muito bem, tem que fazer e melhorar, a partir daí melhorar. Mas não dá para esperar para ficar perfeito para começar. Muito obrigado pelo convite aí, Rafael. Foi um prazer participar do teu podcast aí, muito massa. Curto muito teu canal. Em nome dos irmãos Mários aí, quero agradecer muito, Rafael, aí, pelo convite. Pô, primeiro podcast que a gente participa, obrigado mesmo pelo voto de confiança aí. E eu acho que aqui já dá para concluir que, pô, os sonhos vão se realizando. A gente começou um canal do YouTube e foi convidado aqui, nem sei se a gente tá à altura, assim, mas muito obrigado pelo convite aí. Uma dica para quem tá começando é fazer por prazer, fazer porque você quer, fazer porque você gosta, porque você curte de fazer vídeo, porque aí não tem erro, não vai ter ponto negativo. Claro que vai ter os seus obstáculos, mas se você tiver vontade de fazer, no mínimo vai ser divertido, que é o lema da nossa empresa aí. No mínimo vai ser divertido. Fica o convite aqui então para vocês conhecerem o canal Irmãos Mários, tem no YouTube. A gente também tem o Grupo Mários, se você é de Curitiba, que é serviço de foto e vídeo. Tem a Lojinha dos Mários, se você quiser comprar equipamentos novos, usados, ou se você quiser fazer locação de equipamentos também. A gente tem umas coisas bem legais, a gente está querendo adquirir mais equipamentos para cinema e tal. E também já está no ar o podcast Bate-Papo com os Mários. Assim que você terminar de escutar esse, procura aí. Por enquanto só tem no Spotify e no Podcast Addict.
Mas eu vou pegar umas dicas aí com o Rafael pra inscrever no Apple Podcasts, iTunes, aí ele vai me explicar. É isso, obrigado aí, pessoal. Eu só queria deixar uma curiosidade, porque existem duas duplas são irmãos Mario, né? O Mario e o Luigi também são Marios, eu não sei se vocês sabiam. Que o sobrenome deles é Mario, é Mario e Luigi Mario. Então, sério, mais uma cara? dupla conhecida, é. Nossa, eu não sabia disso. Uma Eu dica achava nerd. que eles eram... Olha só, não sabia. É, eles também têm o Já sobrenome dá pra Mario. gravar os vídeos vestidos de Mario e Luigi, viu? A única diferença é que os dois são iguais, né? Ou são iguais o Luigi ou são iguais o Mario. É verdade. Essa é uma dificuldade nossa, viu? Porque por ter irmãos Mario sem o S no final, às vezes é difícil achar o nosso canal, porque é difícil competir com a Nintendo, né? Então, você tem que sempre... Eles são um pouquinho mais colocar... velhos que a gente, né? Então... Não, na verdade, a gente nasceu antes que os Mario. Eu pesquisei já, ele nasceu em 91, acho, 89, e a gente nasceu antes, então a gente... Foi batizado antes que o... Processa. Direitos Mas tem que autorais. ter um S. Bom, galera, é isso. O bate-papo sobre o YouTube foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa collab que a gente fez aqui. Pode ser a primeira de muitas. Talvez, muito provavelmente, em algum período deste século, estaremos também participando dos canais de todos os participantes deste bate-papo. Não esqueça também de seguir o Papo de Fotógrafo no YouTube, que nós estamos começando lá, estamos engateando, mas o Fotograficamente Incorreto toda semana está lá disponível para discutir a fotografia de uma outra forma. Então é isso, um grande abraço e até o próximo episódio.